Fala, Breno, como que você tá? Tudo bem, Monark? Muito bem, meu amigo. Obrigado por ter vindo aí, cara. Bom, estamos em eleição, né? Parece, cara. A galera tá falando um pouco disso, né? Infelizmente só querem saber disso. É porque é Uhum. importante, né? Meio que... Você acha que vai ter diferença se um ou outro ganhar no futuro do país ou você acha que vai ser a mesma coisa? Sabe, antes do primeiro turno, eu tava com alguma preocupação, de fato. Mas aconteceu uma coisa engraçada. Depois do primeiro turno, a gente viu que teve o Congresso com partidos que ele tem uma ideologia bem semelhante com ideais liberais, que são coisas basicamente que, né, eu acredito. Então, para acontecer de, por exemplo, o Brasil virar uma Venezuela, eu acho que as barreiras que vão ser encontradas com os deputados e os senadores vão ser tão grandes para que, eventualmente, um governo mais interventor acabe passando tudo que ele quer. Vai ser bem mais difícil, sabe? Então, por isso que, eu não sei se você reparou, mas a Bolsa de Valores logo depois do primeiro turno subiu tipo 6%. Então, o mercado entende que mesmo não tendo a segurança se vai ser Lula ou Bolsonaro, você já cria uma camada de proteção em relação a essas coisas, simplesmente pela dificuldade que tem de comunicação entre um Congresso mais liberal contra um executivo que, no caso, acaba sendo mais interventor. Bom, faz sentido, né? Tem bastante... Não tem uma dominância de esquerda, né? Mas tem o Centrão lá, né? O Centrão meio que faz o que ele quiser. Não tá... Eu não sei se o Centrão é liberal, né? Ele parece ser mais dinheirista. Pois são imprevisíveis, né? Então, no caso, você tem as pessoas que elas têm algumas propostas específicas que elas querem passar, elas têm a sua ideologia específica aí, elas têm que ceder um pouquinho para conseguir aquilo que elas querem, e aí o presidente ele vai ter que ceder um pouquinho também. Então, acho que todo mundo encontra o meio termo. Isso é politicagem, basicamente, né? Sim, sim. Eu tenho uma preferência no sentido que eu acho os dois, assim... Os dois não são o que eu gostaria no presidente, sabe? Eu queria um cara mais sério, assim, menos político. O Bolsonaro, ele... No começo a gente achava que ele era um tiozão, mas ele é muito político. Ele cede muito, ele faz um monte de esqueminha com a galera. E o Brasil... Eu tô preocupado, mano, com a situação do Brasil. A censura do TSE, do Judiciário. O que você acha sobre isso? Eu acho isso pavoroso, porque a partir do momento em que você faz isso uma vez, você cria uma carta branca para que aconteça várias vezes. Então, no caso, a gente está vendo isso, né? Por exemplo, Brasil Paralelo censurado. E aí você conta vários veículos de mídia sendo censurados. Você faz uma postagem censurada. Até onde vai parar, sabe? Qual que é o limite? Então, acho que a gente começa a ver algumas medidas que vão sendo feitas agora que elas remetem a um caminho que a gente já perseguiu antes, entende? Porque se a gente tem um princípio básico, que é da liberdade, e você tem a sua liberdade de expressão, de se expor da forma como você acredita, então esse princípio, teoricamente, ele deveria ser inviolável. Então, no caso, se você vai censurar qualquer coisa que seja, independentemente do que é que você esteja falando, você está violando esse princípio. Então, não é isso que a gente está acontecendo, sabe? Por isso que eu acho que é perigoso, porque as pessoas acabam criando um discurso para mascarar o que de fato está acontecendo, que é a censura. Por exemplo, não, censurar fake news pode. Tá, beleza. Eu entendo que fake news são coisas imorais até. Então, Mentira. essa é mentira. Por que você vai propagar uma mentira? Não deveria ser certo. Tudo bem. Só que a partir do momento em que você está censurando uma pessoa que fala alguma coisa, às vezes para ela aquela mentira é uma verdade, por falta de entendimento, ou às vezes até porque na cabeça dela funciona aquela narrativa. Você censurar isso, você está indo contra o princípio de liberdade. O que significa que você precisa escolher, sabe? Se você quer uma sociedade que ela pode ser censurada e você não sabe onde vai acabar o limite por fake news não serem coisas que você quer que sejam veiculadas por aí, ou se você quer uma sociedade que o próprio mercado vai extirpar pessoas que acabam fazendo fake news. Então você pega, por exemplo, um veículo de notícia, fala um aleatório aí, só pra gente não tirar a vez. Beleza, Globo. Vamos dizer que a Globo ela começa a falar um monte de mentira para tornar um candidato favorável aos olhos das pessoas, né? Se a população no geral, que hoje é detentora de mídias sociais, por exemplo, a gente tem contato com gente que é muito qualificada, que é instruída na ponta dos nossos dedos, pessoas que a gente acredita, influenciadores, economistas, políticos até. Todo mundo, né? Então, literalmente. se essa informação é tão fácil, é muito fácil de você validar se uma informação que a Globo falou é fácil ou não. O que significa que o próprio livre mercado ele vai acabar expulsando players que acabam tendo essa fama de que eles passam fake news. Sim, só que no mentiroso, curto prazo... né? Fica marcado, eventualmente, né? Exato. Então, eventualmente, o mercado recicla isso e deixa o que o mercado acredita que é mais confiável, pessoas que tendem a ser mais imparciais, que tendem a trazer mais os dados, ao invés de deixar simplesmente a sua emoção aflorada e fazer xingamentos em prol do outro, falando coisas que muitas vezes não aconteceram, porque
como você falou, isso fica marcado. Sim. Cara, é exato. Cara, você teve aí o comprometimento. Tipo, você entendeu, não é pra censurar. Mas por que a esquerda tá apoiando isso? Eu fico assim. Tipo, do jeito que você falou, pareceu assim simples pra você, tá ligado? Por que tá sendo tão difícil da galera acordar que, mano, isso é ultra preocupante? É tipo, caralho, tem censura de novo no Brasil. É igual a época da ditadura militar. Talvez até pior, porque a censura agora é digital e ela pode só. Tipo, o velho da van, goste ou não dele, sumiu das redes sociais porque ele foi censurado. E não tem como isso não ser, tipo, caralho, tá vindo um golpe por aí? O que tá acontecendo? Tá ligado? Total. Não é irônico, né? Porque a galera fala que é basicamente, Bolsonaro vai dar um golpe, Bolsonaro vai dar um golpe. Ironicamente, todas essas coisas, as maiores partes delas, pelo menos, que vêm sendo censuradas, são a favor do Lula. Até. O que são medidas que têm um flerte, justamente, com o governo, que ele acaba sendo mais tirânico. Que não quer dizer que, obviamente, se o Lula for eleito não vai ser... Porque eu acho que isso é outros 500, mas... Bom, eu tenho minhas dúvidas, viu? Eu acho que você falou, putz, a esquerda, ela acaba sendo aquela que mais tolera isso. Eu acho que tem várias coisas aqui. Primeiro porque, se a gente caracterizar esquerdas no viés econômico como simplesmente pessoas que querem um governo que é mais interventor, ou seja, elas acreditam que um Estado de planejamento central, que vai estatizar empresas, que ele vai criar vários auxílios, que ele vai ser o responsável pela benevolência e saúde da sociedade. Então, esse Estado, de fato, ele tem que ter muito poder. Ou seja, para as pessoas que flertam com esse tipo de ideologia, tudo bem você dar o poder de censura para o Estado. Afinal, você já tem na sua cabeça instaurada a ideologia de que o Estado ele tem que ter poder para fazer o que ele quiser. E é bom por essência, né? Vai sempre fazer a coisa certa com o poder, Sempre fazer a coisa certa. É uma ingenuidade, assim, que... Eu não sei, tipo, eu já fui de esquerda, tá ligado? Eu era um cara bem esquerdista. Idem. Eu vou imaginar quando você mais ou menos estava ali na faculdade ou saindo da escola. Bom, eu não sou tão inteligente, então eu não fiz faculdade. Entendi. Mas sim, nessa época de faculdade... Você chegou a entrar em uma, pelo menos, não? Eu entrei numa de games, mas preferi focar no YouTube. Eu entrei também em 3, acabei largando todas ao longo do caminho. Cara, faculdade é bom. Eu gosto de faculdade, eu acho que é importante. O médico tem que ir na faculdade, não quero operar com um cara que nunca abriu um cadáver na vida. Ele não vai abrir um cadáver em casa, não tem como. Lógico, tem umas profissões que você precisa ter a confiança de que, se o cara teve diploma, ele passou por todo o processo para que ele consiga realizar aquela atividade. Sim, né? que ele é minimamente qualificado, né? Eu não vou confiar em qualquer cara, mas... Sei lá, pra maioria, pra comunicação, pra que você precisa de uma faculdade, eu acho? Só se você quiser ser um teórico da comunicação, tá ligado? Depende do que você quer. Por exemplo, se o que você quer é ganhar dinheiro, então faculdade é uma variável não obrigatória. Sim. Ela vai te dar muita coisa. Você pode, por exemplo, chegar lá e conhecer pessoas que eventualmente no teu futuro possam vir a formar negócio com você, possam vir trabalhar contigo. Bom, questão de network é bom. E até iniciativas de extensão, tipo empresa júnior, sabe? Tipo Baja, que são coisas que... dão uma experiência de mundo real dentro da faculdade. Mas se você espera que vai chegar lá para ficar estudando termodinâmica ou ciclo de Krebs durante 5 anos e você vai sair ganhando muito dinheiro, assim, não é muito essa a verdade. Sim. Sabe? Dinheiro é a consequência do valor que você agrega para a sociedade e do quão bem você faz a vida de outras pessoas melhorarem. Sim, ou piorarem, no meu caso. Tô zoando. Mas a gente tava falando de uma parada importante, da censura, né? Censura. Eu não lembro que parte, que eu tinha um ponto pra falar, mas esqueci. Cara, perdi teu ponto. Desculpa. Eu nem falei ele, porque eu tô chapado, e aí eu não tô pensando direito. Mas, tipo, pra mim é preocupante a censura, né? E pra mim é preocupante que uma grande parcela da sociedade apoie isso. E eu fui até ler a Constituição, cara, pra ver o que fala sobre liberdade de expressão ou não, e eu li com cuidado. Não tem nada que diga que o Estado pode retirar conteúdo. Inclusive, tem uma parte do artigo lá que expressamente proíbe o Estado retirar qualquer tipo de opinião. Entendi. Então, o Estado não poderia... Inclusive, eu acho que, pela nossa Constituição, nem as Big Tech poderiam estar retirando conteúdo do jeito que eles estão, entendeu? Mas aí é uma outra discussão, é mais complexa. O que você acha aí, em relação aos Big Techs, eu acho que assim, é outra coisa, porque você está falando de iniciativa privada, né? Então, se você produz conteúdo por meio de uma plataforma que não é sua, você está usando de uma empresa, por exemplo, então, teoricamente, essa empresa tem direito de fazer o que ela quiser, porque é dela, não é sua. Se você acha que o seu perfil das redes sociais é seu, você está enganado, não é seu. Bom, tecnicamente sim, né? Ele está emprestado. Então, no caso, se você fere, por exemplo, as diretrizes de bom uso da plataforma,
Então, né, espera-se que, pela lei da propriedade privada, a empresa que tem aquela plataforma, ela pode fazer o que bem quiser, porque aquilo é dela, né? Ela tem direito sobre aquilo. Mas será que não tem um limite nesse o que bem quiser? Porque, por exemplo, você vai comer no restaurante, o cara que é dono do restaurante não pode fazer o que quiser com você. Sim, lógico, Né? sem dúvida. Então, eu acho que tem alguns certos limites que as Big Techs teriam que ter. Mas é contrato, né? Isso que é a diferença em relação ao governo e uma empresa. Quando você começa a usar lá um Instagram, tem um contrato, que é a lei de uso, que ninguém lê. Então, espera-se que, se houve alguma publicação que foi removida, e isso não foi de ordem do governo, tá? Isso foi única e exclusivamente de feitoria daquela empresa. Sim. Então, provavelmente você chegou a ferir alguma das diretrizes que você mesmo concordou quando você começou a usar a plataforma. Porque se do nada as políticas de uso da plataforma mudam, então você tem que concordar com elas de novo, né? Enquanto o governo, por outro lado, ele não tem contrato. Você, se for utilizar os serviços do governo, seja sistema de saúde, seja educação, você não pode cobrar o governo se a qualidade desse serviço está ruim ou não. O governo ele vai basicamente falar para você, olha, você vai depender desses serviços e eu vou prestá-los para você sem que você vá conseguir atestar nada sobre a qualidade deles e eu vou cobrar arbitrariamente o preço que eu achar necessário por esses serviços, mesmo que eu os entregue ou não. Então, não existe o contrato, é um vácuo jurídico muito grande ali, o que faz com que justamente a gente fique sujeito a não poder fazer nada se a gente está insatisfeito com políticas públicas, o que faz com que às vezes você tenha o seu plano de saúde e não dependa do SUS, o que você pague escola privada para seus filhos e não dependa da educação pública. Então, isso tudo é por causa de falta de contrato, basicamente. Enquanto numa empresa, não. Esse contrato está bem claro lá. Só que, por exemplo, se eu tenho uma padaria, eu não posso recusar atender alguém porque ela é de uma certa cor. Se eu fizer isso, é crime. É crime, sim. Por que não passar uma lei onde uma plataforma não pode censurar alguém, não importa quem, ou não pode censurar alguém por causa de uma opinião, polêmica ou não, sensato ou não, inteligente ou não? Eu acho que teria que ter uma... Sabe qual que é o problema? As Big Techs têm tanto poder na nossa vida, porque se eles têm a capacidade de manipular o que é visto lá a bel prazer, eles podem criar falsas percepções, falsas narrativas na sociedade. Isso é muito perigoso. Isso aí pode, inclusive, influenciar como uma eleição vai acontecer ou não. É verdade. E eu não sei se dá esse poder, principalmente o YouTube, que é quase um monopólio, né? Que outra plataforma paga uma AdSense do jeito que o YouTube paga? Sim. Então, para muitas pessoas, é o único lugar que existe para ser viável postar um certo tipo de conteúdo. Com certeza. Então, quando essa plataforma começa a ter várias regras que não respeitam as opiniões, a gente não entra numa censura também? Entra, sem dúvida. Mas é aquela coisa do livre mercado, assim. Se, no caso, a gente acredita em propriedade privada, então acredita-se que a própria empresa ela pode fazer o que bem entender com o seu produto e serviço. E aí, é de se esperar que o mercado, por si só, os usuários, acabem olhando para essa empresa e falando, eu não quero mais estar lá, porque ela não está me deixando me expressar da forma como eu quero. E aí, se a sua base de usuários, que é responsável por monetizar a plataforma, acabar migrando para outra, por exemplo, como você falou da galera do YouTube, que está indo para Rumble, então, inevitavelmente, o que vai acontecer é que o YouTube ele vai precisar rever suas políticas, porque ele está perdendo isso. Demora para acontecer. É no longo prazo, é lógico. É a mesma coisa da censura, sabe? Tipo, pode ser que agora, por causa de períodos de eleições, a própria população esteja tolerando censura, porque vai favorecer um dos candidatos. Sim. Só que é aquela coisa, até onde você vai permitir com que isso aconteça? É muito perigoso, porque se isso continuar acontecendo no longo prazo, pode ser que não tenha nenhuma barreira para impedir esse tipo de coisa. Eu não sei se já tem, né? Porque quando o ministro do STF passa por cima da Constituição, faz algo que é inconstitucional, com quem você vai reclamar? Quem que você vai processar? Quem que vai julgar o juiz supremo? Ninguém julga o cara. Então a gente já está numa situação muito complicada, assim. É uma quebra da institucionalidade brasileira. A gente fica falando ameaças às instituições. Para mim, o que o Alexandre de Moraes está fazendo junto ao TSE e o STF é a maior ameaça às instituições que a gente já viu desde a época que teve uma ditadura, onde as instituições foram só simplesmente ignoradas. Na ditadura, todas são ignoradas. E mesmo assim, na última ditadura, não foi bem assim. O Congresso ainda tinha um papel, o Judiciário ainda tinha um papel. Só que nesse aqui, um dos poderes se rebelou contra a Constituição e está censurando inimigos políticos a bel prazer. Isso é tipo, num país sério, de verdade, mas se estivesse acontecendo nos Estados Unidos. Você acha que... Eu acho que seria uma crise mundial. De princípios, é verdade. Seria uma crise. Então,
eu gosto de falar tô querendo trazer esse assunto porque é importante que a gente converse, a gente discute, porque isso que tá acontecendo, pra mim, é muito preocupante. E eu sinto que a galera tá muito anestesiada, sabe? Eles estão assim... censura, foda-se. É censura, tem, mas foda-se. Mas não é foda-se, cara. É tipo... Mano, o cara já tá jogando granada no carro da Polícia Federal. Qual que é? Eu vi uma notícia aqui no UOL que um preso do PCC foi encontrado com um bilhete que ele tinha que atacar nas manifestações, fazer ataques na Então, será que a gente tá indo pra uma... Eu até fico com medo de falar, mas uma guerra civil, tá ligado? Que porra que tá acontecendo? Eu acho que, cara, essas coisas, guerra civil é mais complicado, assim. É porque, como você falou, já tá acontecendo, sabe? Só que a gente tem todo um poder de fiscalização, melhor, espera-se que tenha, que se chama de 3 poderes, né? Enquanto um fiscaliza o outro, a gente espera que a gente tenha um país harmônico. Então, acho que, inevitavelmente, o que acaba acontecendo é que o próprio judiciário, ele se pega em um período de tanta rejeição dos outros poderes, se ele continuar seguindo princípios ou atitudes que são contra o que a maior parte da Câmara dos Deputados e dos senadores pregam, que o que vai acontecer é que, cara, o governo ele não vai ter o que fazer, além de também remover as pessoas, sabe? O impeachment, se diz, do Supremo? Ou remover quem? Remover, por exemplo, os ministros, né? Então, as pessoas que eles estão favoráveis à censura. Isso se houver choque e conflito, mas é aquela coisa, vai depender de qual presidente for eleito. Né, e se a gente estiver num cenário onde a maioria dos senadores que são os responsáveis para fazer o impeachment do STF tem um rabo preso? E se eles tiverem... E se o STF tiver a carta de todo mundo marcada porque já fez coisa errada no passado ou sabe de coisa errada, e para ele prender essa pessoa ou começar uma investigação, é só um pulo do gato, e isso aí totalmente cria uma imunidade ao STF, porque quem que você vai querer... Você não vai querer comprar briga com um cara que pode simplesmente destruir sua vida. Não é algo que é inteligente. E se for esse o cenário, o que acontece a longo prazo, assim, na sua opinião? Você acha que a gente vai pra onde? Pra onde vai o Brasil, assim? Você acha que o STF vai pegar e falar, cansei de abusar do poder, vou parar que tava errado mesmo, tive uma crise de consciência aqui e, porra, não, agora vamos fazer certinho, vamos respeitar a Constituição certinho. Você acha que é isso que vai acontecer? Ou o quê? Cara, eu acho que assim, é importante olhar para os dados, sabe? Eu tava vendo uma pesquisa de um site chamado Our World in Data. Então, é um .org norte-americano, tá? E aí você consegue analisar países que têm diferentes realidades econômicas, diferentes tipos de governo, só que existe uma constante na maior parte deles, né? Se você pega a média do mundo, é exatamente isso que acontece. Eu vou te falar. Que é o PIB global, ele não para de crescer em proporções astronômicas. É uma curva logarítmica para cima. Você vê basicamente do século XIX até aqui, parece uma reta, um tiro. Por quê? Existiram algumas coisas que aconteceram a partir do século XVI, principalmente, que foram relacionadas a algumas coisas. Eu vou te contar uma história. Vamos dizer que você Monark quer abrir uma empresa, tá bom? Então você vai abrir uma padaria. E aí Monark, ao abrir uma padaria, ele acaba precisando de crédito, porque vamos dizer que Monark não tem tanto dinheiro na conta assim. E aí você vai no banco. E aí o banco ele vai te conceder esse dinheiro que você quer para abrir a sua padaria. Só que o que você não sabe é que esse banco acabou de ser iniciado, o banco acabou de começar, e teve uma outra pessoa que acabou de capitalizar esse banco, um empreiteiro, por sinal. Vamos dizer que o nome dele é Roberto. O Roberto ele colocou R$1 milhão ali nesse banco, e o banco agora tem R$1 milhão para fazer o que quiser com ele. E aí quando você vai ver o orçamento da sua padaria, você fala, nossa, vai dar R$1 milhão. Você pede R$1 milhão emprestado para o banco olha para o Monark e fala, eu acho que você vai fazer uma boa padaria, te paga R$1 milhão. E aí você usa esse dinheiro, você faz a sua padaria com um empreiteiro que, para começar, era o mesmo empreiteiro que tinha colocado aquele R$1 milhão no banco. Então, olha que doideira. Se você pegar com o dinheiro que tem naquele banco, é R$1 milhão, mas se você pegar a quantidade de saldo que tem no empreiteiro, na conta dele, é aquele R$1 milhão que ele colocou lá para começar, mais R$1 milhão que você deu para ele. Então, mostra R$2 milhões. Só que se você tem um empreiteiro com R$2 milhões no saldo do banco e o banco só tem R$1 milhão, espera aí, de onde é que surgiu esse dinheiro extra? É isso que acontece em todo o sistema financeiro nacional ou do mundo. Você tem mais dinheiro. Se você pegar a quantidade de dinheiro que todo mundo tem somado e você basicamente falar, galera, saca tudo agora, o banco não vai ter como pagar todo mundo. Ah, sim, o dinheiro é virtual, né? Basicamente. Ele é uma crença. Então, crédito
gerou riqueza. Crédito é nada mais do que a crença de que o futuro vai ser melhor do que o presente. Então, a partir do momento em que você contrai crédito com um banco, o que aconteceu foi, o banco confiou de que você vai ser capaz de gerar um empreendimento que vai gerar emprego, vai fazer a vida de outras pessoas melhor, você vai pagar o banco com juros e o empreiteiro de quem você fez a obra também ganhou mais dinheiro com isso. Então, você movimentou todo um ciclo virtuoso de geração de riqueza. Isso começou a ser a partir do século XVI, mas acelerou demais a partir do século XIX com as revoluções industriais, quando os empreendimentos privados eles começaram a se alastrar de forma muito mais democrática. Ou seja, o que aconteceu foi, crédito foi um dos maiores veículos de geração de riqueza e virou aquela mentalidade que a gente estava falando até antes de começar, de que o pobre só é pobre por causa do rico. Porque se você pega para antes disso, vamos lá na Idade Média, o sistema feudalista, basicamente, se existe uma padaria e você cria uma outra padaria, quer dizer que uma vai ter que ganhar dinheiro em detrimento do que a outra vai ganhar na sua frente, porque o mercado é fechado, ele é hermético. Não existe muita negociação com fora, sabe? Se um reino ele é mais rico, então, inevitavelmente, isso vai vir em detrimento do que o outro reino tem. Mas a partir do momento em que crédito é instaurado, o que acontece é que você cede dinheiro para as pessoas que não têm dinheiro pela confiança de que elas vão conseguir fazer mais dinheiro com aquilo. E aí isso gera essa curva ascendente. Eu discordo um pouquinho de você, cara. Isso era como antes, ó. Se você pega... Não, mas é que eu acho que, tipo, ó, no feudalismo tinha geração de riqueza. Tinha, mas ele era proporcional à quantidade de pessoas que nasciam, então a expansão da população naquela época e também ao quanto que elas tinham de produtividade. Mas, tipo, quando vai lá, pega uns 4 peão, 4 aldeão, eles vão lá na mina de prata, sei lá. Eles vão lá, coletam a prata e aí eles dão pro ferreiro, o ferreiro faz uma espada. Houve uma geração de valor ali que, Sim, que é independente de outros países ou das pessoas terem mais filhos e tal. A geração de valor depende de duas coisas. Da expansão de terras, então você tem mais recursos para extrair, e também da produtividade das pessoas. A produtividade das pessoas não mudou durante milênios. Então, basicamente, uma pessoa ela poderia produzir aquilo que ela conseguia fazer com as suas próprias mãos. Isso até chegarem às revoluções agrícolas, revoluções verdes, então as revoluções industriais, que justamente aumentaram a capacidade de um único ser humano produzir. Então, o que aconteceu durante a maior parte do tempo na história foi que o PIB global ele aumentava, sim, em proporção à quantidade de pessoas e também em proporção à quantidade de terras que as pessoas exploraram. Então, a produção de riqueza no mundo aumentou, mas a de um único indivíduo ela se manteve a mesma. Fez sentido? Então, o que crédito permitiu foi que uma única pessoa que antes não teria condição de gerar riqueza porque ela não tinha dinheiro para isso, agora ela tem acesso a recurso e ela, com o know-how que ela tem, consegue fazer mais dinheiro. Sim, então, sim. Isso fez... consegue se endividar também, comprar um carro e se fuder no futuro. Se não tiver know-how, exatamente. Ela pode fazer isso perfeitamente, né? Mas ainda assim, o banco ele vai ter mais dinheiro para emprestar, mesmo se as pessoas se fuder, provavelmente o banco ele vai ganhar o carro, ele vai poder fazer o dinheiro desse carro, liquidar esse carro, ganhar mais dinheiro, e aí? Mas por que eu contei toda essa história aqui? Porque, inevitavelmente, o que a gente acaba se pegando é quando a gente olha para esse momento, sabe? A gente está olhando para um momento de censura, a gente está num embate político extremamente polarizado. Talvez mais polarizado que a gente teve em décadas. Então, se a gente olha para isso, a gente fala, meu Deus, o Brasil inteiro ele pode acabar sendo absurdamente destruído, se às vezes o seu lado não for escolhido. Mas o que eu acho que é inevitável que aconteça é, se a gente olha para o longo prazo de 15, 20, 30 anos, o futuro ele precisa ser inevitavelmente melhor do que o presente, sabe? Porque... senão dá crise, né? E crise sempre vai acontecer, sabe? Dependendo da forma como você olha, a crise acaba sendo naturalmente uma forma do mercado se reciclar. Então, ele traz novas inovações e todo momento em que acontece alguma crise, muda alguma lei, muda alguma circunstância, alguém ganha muito dinheiro com aquilo. Alguém claro sempre que, ganha muito dinheiro. Dependendo, algumas pessoas vão perder muito mais dinheiro do que as outras, só que onde tem problema sempre tem oportunidade. O que significa que, às vezes, um governo que ele acaba sendo muito interventor, ele vai gerar a necessidade de mercados paralelos ilegais, o que vai justamente fazer com que o inconformismo da sociedade em precisar viver na ilegalidade acabe eventualmente depondo esse próprio governo para que a população volte a ter mais liberdade. Foi exatamente o que aconteceu em 1985 com o fim da ditadura militar. Então, a aversão popular com a década de 80 que aconteceu quando... A década de 80 foi considerada como uma década perdida. Por quê? Porque a gente vivia num período de hiperinflação, em que o governo ele tinha financiado obras faraônicas que não geravam riqueza de volta para a sociedade, e ele tinha basicamente essas medidas, onde ele contraía cada vez mais dívida, contraía mais dívida para financiar tudo isso, só que dívida estrangeira, em dólar.
E aí o que aconteceu a desvalorização das nossas moedas nacionais fez o quê? Com que a dívida em dólar crescesse cada vez mais e a população foi se vendo cada vez perder poder de compra e o dinheiro perdendo mais seu poder. Então, isso gerou um inconformismo social que fez com que, inevitavelmente, a ditadura militar precisasse cair. Se a ditadura militar fosse um governo excelente, que todo mundo tivesse dinheiro, todo mundo tivesse feliz, ela estaria aqui até hoje. Né? Você vê a China aí, né? Se funcionar, o povo aceita. E o caso da China é um caso diferente. As pessoas falam, a China é o comunismo que deu certo. Só que a China não é um comunismo. A China é um regime que é totalitário, basicamente. Bom, você tem o poder centralizado no Estado, e o Estado ele pode fazer tudo o que você quiser. E agora parece que está centralizado no Xi Jinping, né? Exatamente, na imagem dele. Só que você tem as zonas econômicas especiais, que são zonas que o próprio Estado ele subsidia, ele abre o mercado para que elas possam ser negociadas em livre mercado. Isso não é comunismo. O comunismo, muitas pessoas não sabem disso, acabam confundindo socialismo com comunismo, com anarquia. Basicamente, socialismo é quando você tem um Estado que ele é detentor dos meios de produção. Então, Marx chegava e falava, os proletários eles vão se revoltar, pegar em armas e depor os detentores dos meios de produção, os empresários. E aí, os empresários, eles basicamente iam deixar de existir. Quem ia tomar conta dos meios de produção seriam essas pessoas, os proletários, que iriam formar, né, com o Estado. Eles iam dizer o que ia ser produzido, se ia ser quantos sapatos ia produzido e tal. É que eu conversei com um socialista, na verdade, comunista, ele disse que ele é totalmente a favor do mercado. Olha só. Eu acho que tem umas vertentes do comunismo aí que estão mudando. Eles vão ser uma fractais, né, cara? Eles estão se adaptando à modernidade, né? Porque eu acho que já não dá mais pra você discutir que é preciso o mercado, assim, sabe? Cara, mas o socialismo clássico, ou seja, o ideal marxista é isso. E aí o socialismo, ele seria o caminho para chegar no real ideal marxista, que é o comunismo, que é basicamente um lugar onde não existe Estado, onde tudo é de todos. Então, na cabeça de Marx, se tudo é de todos, então todos são ricos, né? Inclusive, esse foi um ideal de Platão, lá de milênios atrás, né? Talvez 400 anos antes de Cristo. E Platão teve um discípulo chamado de Aristóteles. O Aristóteles ele dizia que, Platão, se tudo é de todos, não é que todos vão ser ricos. Quer dizer que algumas pessoas elas vão inevitavelmente ficar inconformadas por estarem produzindo mais do que as outras e elas vão ter só acesso àquilo que as outras têm. Porque se elas produzem muito, então existe um incentivo muito grande do ser humano, ele usufrui muito desses recursos. Mas tem pessoas que produzem muito e outras que produzem pouco, a média sempre vai ser nivelada para baixo. Porque muitas pessoas vão querer consumir muito, mas não é todo mundo que produz muito. Então, acaba que Aristóteles falou, se tudo é de todos, então nada é de ninguém. Você tem uma repartição de pobrezas, porque inevitavelmente diferentes pessoas vão ter diferentes tipos de níveis de produtividade. E isso foi exatamente o que, se a gente levar para o marxismo, foi onde Marx errou. Se você pega, por exemplo, um regime de... Vamos dizer que você vai implementar um regime socialista na escola, você vai fazer uma prova. O monarca estuda pra caralho, velho, você tira um 9, só que o teu amiguinho tirou um 5. E aí teve outro amiguinho que tirou um 3. E aí o regime socialista na escola funciona assim. Todo mundo vai pegar essa nota e vai dividir entre a quantidade de alunos. Então, a média geral da turma vai ser repartida em que está ali. Uhum. Na verdade, a tua nota ficou em 6, né? Nesse primeiro momento. Aí você vai olhar para aquilo e falar, pô, eu tenho que estudar ainda mais para conseguir compensar a falta de estudo dos meus amiguinhos. Você pode pensar do lado positivo. Falar, pô, olha lá, fiz o cara passar, sou foda. Você pode ter isso também. E no primeiro momento isso vai acontecer. Você pode falar, caralho, eu ajudei essa galera, mas eu tenho que ajudar ainda mais, porque senão eu vou ficar com 6 no meu boletim, pô, eu sei que eu não sou aluno 6. E aí passa para o segundo exame. Ao segundo exame, o que aconteceu? Você quis estudar mais para conseguir tirar melhores notas. Vamos dizer que você tirou. Mas a galera que não estudava, ela ficou muito confortável. Falou, nossa, eu não estudei. Falou, não, e eu Breno consegui. Ele tá estudando. Eu que tô estudando, no caso. Se eu tô estudando pra caralho, vamos lá, vou deixar o Monark fazer tudo aqui. Eu sei que ele vai dar uma nota boa. Vamos esforçar um pouquinho menos, deixa ele se esforçar. Exato, ele vai te compensar. Então, não vou estudar. E aí, ao não estudar, ele acaba tirando uma nota pior ainda. E o resultado final nesse segundo exame, você estudou mais, a sua nota foi até melhor, mas a média geral da turma caiu ainda mais. É questão de tempo até você começar a ficar frustrado, porque você vai ver que o seu esforço, ele não está se referindo naquilo que você está colhendo, ele não está se refletindo naquilo que você colhe. Sim. Então, eventualmente, você vai jogar pro alto e falar, cara, quer saber, por que eu vou estudar se tudo que eu faço não compensa, só vai diminuindo? Pode crer. Então, é isso que acontece em um modelo socialista. Se você tem um Estado que ele vai repartir igualmente os recursos que a sociedade produz, ou então se você tem um regime comunista, sei lá, onde nem existe Estado, e todo mundo pode usufruir do que todo mundo produz. Inevitavelmente você vai ficar frustrado, porque tem muita gente usufruindo mais de você do que você está sendo capaz de, por exemplo, do que as pessoas em si estão produzindo para você usufruir delas.
Então, existe uma parece injustiça justo, intrínseca a sim. isso, sabe? É justamente isso. O comunismo, teoricamente, ele foi feito para ser uma sociedade justa. Mas existe muita injustiça nos princípios do comunismo pela psicologia humana e a forma como a gente trata com as coisas. Fora que o mundo não funciona se você não tiver propriedade sobre as coisas, tá ligado? Não tem como que o Elon Musk ia criar a Tesla se nada fosse dele. Ele ia estar montando o carro ali, na metade do cara falou, sai daí, agora é minha vez. Ele falou, não, mas eu não terminei o carro. Não, mas é tudo de todo mundo. Mas peraí, eu preciso disso pra fazer... Cara, é tudo de todo mundo, vai embora, agora não é mais sua vez. Exato. E a gente não quer ter nada, porque a gente precisa de pessoas com propriedade para poder fazer o que quiser com essa propriedade e assim criar novas tecnologias e produtividade e o caralho. Né? Que é um exemplo claro disso, de como você violar a propriedade privada é a perdição do país. Você pega a Argentina. A Argentina, em 1896, era o país que tinha o maior PIB do mundo. O maior PIB per capita do mundo. Per capita. Olha que doideira, né? Que doideira, né? País, né, da América Latina. Aqui do lado, podia ser. Ele tinha uma renda per capita que era 2 vezes maior que os Estados Unidos, 5 vezes maior do que a do Brasil, sabe? Em média, ganhava 30%, um argentino ele ganhava 30% a mais do que um francês. Então, você teve 30% naquele período, lá no século XIX, de população argentina que era composta por europeus, em busca de melhores salários e oportunidades de vida. Que bizarro pensar nisso. E por que isso aconteceu? A Argentina ela tem uma geografia muito peculiar. Se você pega, por exemplo, a história do mundo, olha o que aconteceu aqui. No momento em que tinha Pangeia, todos os continentes eram juntos. Só que, eventualmente, as placas tectônicas começaram a separar esses continentes. E aí, a América Latina ela se chocou com uma placa chamada de placa de Nazca. E aí, quando você tem esse choque entre duas placas, o que acontece é que cria aquelas... que nem você pegar um tapete e colocar na parede. Você vai criar, sabe, tipo, dobras ali. Sim, sim. E essa dobra é chamada de Cordilheira dos Andes. Sim. Então, os países que ficaram a oeste dessa Cordilheira dos Andes, então formaram a Argentina, formaram o Brasil, formaram todos os países. Agora, os que ficaram a leste formaram o Chile e o Peru. Olha que doideira. A Argentina, ela começou a ter um sistema hidroviário que vinha lá da Cordilheira dos Andes e desembocava no Oceano Atlântico, cruzando todo o seu país e se unindo a rios que são extremamente estratégicos, o Rio Paraná, por exemplo, então o Rio Tietê, o que fez com que ele tivesse uma possibilidade de transitar mercadorias muito facilmente em relação a cidades locais e também globalmente, porque desboca no Rio de la Plata que sai ali para o Oceano Atlântico. Pode crer. Ou seja, estrategicamente, geograficamente, a Argentina é um dos países que foi mais abençoados para realmente ser um país extremamente próspero. E foi exatamente isso que aconteceu naquela época. Um país de clima temperado, com muita produção, rico em commodities, acabou se tornando o país com a PIB per capita do mundo lá em 1896. Faz sentido. Então, o que aconteceu? O que aconteceu é que, eventualmente, lá em 1940, chegaram alguns governantes, desembocando em um específico chamado de Juan Domingo Perón, que começou a ter muito cuidado, de fato, e interesse com a população. Então, muitas medidas bonitas, né? Então, se você deve ter ouvido falar do 13º salário, você deve ter ouvido falar sobre auxílio-desemprego, todas essas coisas eles são medidas que aconteceram no peronismo, né? Muito junto com o período de Vargas aqui. E o que aconteceu foi... O excesso de medidas assistencialistas fez com que, eventualmente, o Perón ele precisasse ter controle de os setores que ele diziam que eram mais estratégicos para a Argentina no geral. Então, ele nacionalizou várias indústrias. Indústrias que antes estavam na Constituição como propriedade privada inviolável. De repente, ele falou a propriedade privada não vai ser mais inviolável. Ele deu uma de Alexandre de Moraes, então. Ele basicamente fez, vamos socializar tudo. E ao fazer isso... você basicamente afasta uma fonte de capital que existia na Argentina, que era capital estrangeiro. Então, a Argentina fez em Buenos Aires a primeira ferrovia da América Latina. 55 anos depois chegou de São Paulo, só para você ter noção da disparidade de tempo. Por isso que ele usou argentino zoar com nós, né? Porque eles foram muito superiores durante muito tempo, Pode crer, sabe, em relação ao Brasil. Mas, ao nacionalizar todas essas indústrias e ao tornar algo que estava escrito na Constituição, que era a propriedade privada inviolável para algo que é violável, o que acontece com o capital estrangeiro? Deixa de ter confiança. Se você pode eventualmente investir numa empresa que ela vai ser nacionalizada e se tornar ineficiente, por que você vai colocar seu dinheiro ali? Uhum. Então o capital estrangeiro começou a sair do Brasil. Aí aconteceu a Primeira Guerra Mundial, depois aconteceu a Segunda Guerra Mundial. O Império Britânico, que tinha mais relações comerciais com a Argentina, cortou completamente laços com a Argentina para se recuperar da crise da Segunda Guerra Mundial. Então, eventualmente, governos extremamente sociais, com as melhores intenções em mente, acabaram gerando resultados catastróficos, fazendo com que o país mais rico da América Latina, eventualmente, se tornasse
assumisse o segundo lugar do pódio para o país mais miserável da América Latina, só atrás da Venezuela, basicamente. Então, medidas populares, assistencialistas, cheias de boas intenções, criadas por governos como o de Juan Domingo Perón, foram justamente aqueles que trouxeram os piores resultados no longo prazo, sabe? Isso que é o que acontece com o excesso de intervencionismo no governo. Medidas displicentes de despejamento de dinheiro na economia, sem que você consiga trazer a produção de riqueza, de fato, para alcançar isso. Pode crer. Caralho, cara, desculpa. É que você parece muito Felipe Neto. Eu falei, caralho, se o Felipe Neto não fosse de esquerda, seria você. A galera fala, porra, é tipo do multiverso aí, tá ligado? É engraçado. Eu sei que eu já zoei com você hoje sobre isso lá embaixo, mas é que eu vou olhando pra você cada vez aí. Que louco, mano, que louco. Vocês são parentes, alguma coisa assim, não? Pois é, mano, deve ter separado, tá ouvindo até berço, a voz assim. tem uns trejeitos, eu acho que é por causa do carioquês, né, cara? Pode ser. Ele é pode carioca, ser. Também sou, então acaba que... Mas legal, né? Legal ser parecido com o Felipe... Não sei. As pessoas consideram ele bonito. Me fala uma história. Eu tenho uma história com o Felipe Neto. Cara, apesar dos apesares, assim, eu não quero caracterizar uma pessoa só pelos seus ideais políticos. Claro. Até porque eu sei que o ser humano ele é composto por muito mais do que isso, né? Você gostar de um candidato ou outro não diz respeito a se você é uma pessoa boa ou ruim, se você quer ajudar os outros ou não. Sei lá, se você gosta de ir pra praia, se você gosta de jogar videogame. Às vezes você tem muito mais coisa em comum com uma pessoa que vota num candidato diferente do que com uma pessoa que vota no mesmo candidato até. Pode crer. E o Felipe Neto, cara, especificamente, mesmo apesar dele ter ideais políticos e econômicos completamente adversos aos meus, ele mudou minha vida. Porque eu olhava os vídeos dele lá atrás. Antes de eu começar a fazer YouTube. Não no sentido de, quero entreter. Mas eu sabia que queria produzir conteúdo, eu comecei a pensar quais vão ser os players que eu mais posso aprender aqui para produzir conteúdo. E aí foi basicamente Felipe Neto e Whindersson Nunes na época. Isso foi lá em 2017. Pode crer. Então, teve uma vez que eu fui para casa de uma amiga minha. E ela mora no condomínio do Felipe Neto, lá no Rio de Janeiro. E aí eu já estava consumindo muito conteúdo dele, estudando os vídeos. E aí ela falou, ele mora aqui. Aí eu falei, não brinca. Porra, vamos lá dar uma olhada. E aí eu fui lá, na frente da casa dele. Fazer a cena do Homem-Aranha, assim. Não só isso. Eu fui um pouco menos cômico nesse sentido, velho. Eu só cheguei lá e, cara, eu fiquei emocionado, velho. Comecei a chorar, cara dura na frente da casa do Felipe Neto, mano. Que eu vi lá, pô, tinha visto os vídeos que ele fazia. Caralho, você era... Porque é uma puta de uma mansão que o cara mora, sabe? Sim. E aí eu olhei pra aquilo e falei, velho, é isso aqui que é o meu futuro. Vai ser isso aqui, entendeu? Como se fosse, tipo, coisa esperada. Então, independente... Já pareço com o cara, né? Agora falta... Falta só a mansão. Falta a mansão, exatamente. Mas tá chegando. Sim, você tá indo bem pra caralho, né? E você tá com o primo rico, né? Quando os caras se metem com esse cara, normalmente eles ficam ricos. Total, então. Ele entrou nas Jovens, foi lá em 2020, cara. Ele veio com essa ideia de comprar 20% do canal. Pode crer. Da hora, ele tem esse, ele tá com o dedinho em tudo, né? Posso pedir pra diminuir um pouquinho o ar, cara? Claro, tá vendo o ventinho aqui. Se quiser desligar, desliga aí, tá? Não tá tão... Acho que vale desligar só um pouquinho aqui, que eu me recupero. Você é magrinho, né? Então, pois é, cara. Tecido adiposo tá em falta. É só se tornar um gordinho ter tudo igual eu, que você... É que tá bem na sua cara também o negócio. Tranquilo. Pronto. Aí tá lindo. Não. Tranquilo, agora tranquilo. Já parou de bater aqui, de boaça. Beleza. De boaça. O Felipe Neto é com certeza um cara que fez parte da história da internet, né, tal. Esse negócio da política dele, a única coisa que eu fico chateado com ele é ele defender censura, tá ligado? Essa parada eu acho que... Eu entendo o lado dele, ele tá muito querendo destruir o Bolsonaro, mas tem certas coisas que a gente não sacrifica, sabe? Mesmo pra derrotar, as coisas que são acima da política. Mas também não vou ficar enchendo o saco do cara, já enchi o saco do cara pra caralho. Cara, é aquilo, assim, a gente tem essa coisa de... Por exemplo, você até falou, a esquerda ou a direita. Assim, existe uma conotação de direita e esquerda que está tão enraizada na nossa sociedade, mas que às vezes as pessoas nem sabem o que isso significa. Porque, por exemplo, se você fala de... Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se eu te perguntar, cara, legalização da maconha, isso é uma medida mais de esquerda ou direita? Em teoria é de esquerda. Em teoria de esquerda. Tá, beleza. Agora, um governo grande e assistencialista. É de quê? Direita ou esquerda? Teoria de esquerda. Teoria de esquerda, legal. Só que você concorda que a gente está falando de duas vertentes que são completamente diferentes? Uma você está falando sobre viés econômico e outra está falando sobre uma coisa social. Sim. Então você está falando, legalização da maconha, legalização do aborto, são coisas mais sociais do que relacionadas à economia. Sim. Então, olha o seguinte. Quando você vê, lá em 1791,
Com a criação da Assembleia Legislativa Francesa, quando o conceito de direita e esquerda surgiu, o que aconteceu era que os girondinos eles sentavam na direita e os jacobinos sentavam na esquerda. Então, o que aconteceu? Os girondinos eles queriam a manutenção da monarquia, de um regime absolutista. Né? Eles queriam que toda a economia fosse centralizada nesse monarca. Enquanto a galera de esquerda, eles queriam a abertura do mercado. Eles queriam que, né, na verdade, a economia não ficasse centralizada na monarquia, que não tivessem tantos impostos, eles queriam a deposição da monarquia até. Se você pega o conceito do que é a esquerda naquela época, dos jacobinos que sentavam do lado esquerdo, é exatamente o conceito de direita que a gente tem hoje no viés econômico. Então, ao longo de 300 anos, você teve uma inversão completa em relação a esses conceitos. Esquerda e direita é algo que está completamente mudando o tempo todo. Então, como existem esses dois vieses, um social e um econômico, para a gente caracterizar todo mundo direita e esquerda é como colocar todo mundo como areia do mesmo saco, mas a verdade é que você pode ser um liberal progressista, o que significa que você é uma pessoa que apoia o livre mercado, mas você é pró-legalização da maconha, legalização do aborto, esse tipo de coisa. Ou você pode ser um liberal conservador, que você quer os antigos costumes, você quer controlar basicamente o que seus filhos aprendem na escola, você não é a favor de liberalização de drogas e liberalização de aborto, por exemplo. Ou você pode ser um interventor, que é progressista, ou seja, uma pessoa que apoia o grande Estado, assim como uma pessoa que apoia medidas sociais mais abertas, como essas. Ou então, um interventor conservador. Então, uma pessoa, por exemplo, que é mais aos moldes de um governo grande, que cuida da sociedade, mas que também preza os antigos costumes, saca? Então, você vê, na verdade, 4 coisas que podem acontecer. Liberal conservador, liberal progressista, interventor conservador, interventor progressista. Ou seja, não é muito direita e esquerda até, mas tem que dizer, sabe, do que a gente está falando de fato. Assim, de verdade, as pessoas são... Cada pessoa é única, né, meu? Cada um tem a sua própria visão de mundo, assim. Eu mesmo, eu não me considero de esquerda nem de direita, porque... coisas que eu sou a favor. Eu sou a favor de legalização das drogas. Mas eu não sou a favor do Estado papai de todo mundo também. Total. Então, seria liberal progressista, então, nesse sentido. Pode ser. É que, tipo, por exemplo, eu não sou tão... É que o progressista ficou meio marcado, eu acho. Ficou marcado com ser uma galera meio woke, assim, sabe? Woke? Você conhece cultura woke? Nunca vou falar de cultura woke. Lá nos Estados Unidos é forte esse negócio de cultura woke. Tá bom. Que é a galera evoluída moralmente, entendeu? São os lacradores aqui, mais ou menos. Tá bom, a galera que quer... Porque tem muita gente que... Tipo, eu sou vive e deixe viver, entendeu? Não é enchendo o meu saco. Você faz o que você quiser da vida, você... se chama de como você quiser, se veste de como você quiser, fala as opiniões que você quiser, faz o que você quiser... sexualmente faz como você quiser, aborto faz o que você quiser, droga faz o que... Eu sou assim, entendeu? Mas tem uma galera que ela tem as pautas sociais liberais, mas, tipo, não fale isso, não fale aquilo, não use certo penteado porque é apropriação cultural, tá ligado? Essa galera que é a galera woke lá dos Estados Unidos, a galera que quer cagar umas regras de gente evoluída, assim, digamos assim. Tá, essa galera me preocupa e está muito associado ao progressismo, né? Entendi. Por isso que eu não me consideraria... Eu não quero me considerar nada, na verdade. Eu não quero ter um rótulo que eu me encaixo. Eu acho que eu sou maior do que os rótulos. Eu acho que todo mundo é maior que os rótulos, tá ligado? E é uma necessidade humana rotular tudo porque fica mais fácil de organizar, administrar os pensamentos e ter um senso de sociedade. Porque você... É muito fácil chegar e falar, você é bolsominion, você é luladrão, porque você coloca todo mundo como areia do mesmo saco, mas, cara, tipo, você nunca sabe do background das pessoas, sabe? Você pensa assim, se você chega pra alguém e você fala que você, só por exemplo, tá, vai votar no Bolsonaro, por exemplo, e essa pessoa vai votar no Lula, o que inevitavelmente vai acontecer se as duas não têm o mínimo de competência emocional para conseguir viver com as adversidades? Elas vão achar que são terroristas, basicamente. E assim como você acharia que a pessoa que vota no Lula é uma pessoa que é a favor da corrupção, por exemplo. Só que você deixa de considerar todo o passado que as pessoas teve, sabe? O ser humano é muito mais complexo e grande do que essas coisas. Até porque você nunca sabe qual nível de importância que alguém dá para alguma medida. Então, por exemplo... Se você é uma pessoa que se preocupa com a imagem que o presidente vai passar em relação ao resto do mundo, de ser uma pessoa educada, de ser uma pessoa que controla a sua fala, de ser uma pessoa que, sabe, tipo, não fica cometendo gafe, de uma pessoa que é a favor... É bonitinho, parece bonitinho, é agradável aos olhos. Se você dá muito valor para isso, você provavelmente vai escolher quem?
ou Lula? Provavelmente. Né? Mas se você é uma pessoa que preza um Estado que é menos interventor, porque você vê que todos os países que seguiram o caminho da servidão, Estados grandes baseados em planejamento central, que acabaram em governos tirânicos, todos eles tiveram esse fim, provavelmente você vai olhar para o Bolsonaro e falar, mano, eu acredito que esse cara ele é infeliz em várias falas. Mas ele acaba fazendo muito mais do que ele fala, né? Enquanto o Lula ele acaba falando muito mais do que ele faz, de verdade. Então, o governo do Bolsonaro, se você olhar números especificamente, foi um bom governo do ponto de vista da agenda liberal. Então, foi um governo que diminuiu o tamanho do Estado, teve um corte de mais de 40 mil cargos públicos que eram absolutamente ineficientes, reduziu o número de ministérios, reduziu impostos, acabou privatizando mais de um terço das estatais, que antes estavam dando prejuízo, as estatais sobraram, começaram a dar lucro. Foi tudo isso? Foi mais de um terço. Caralho, não sabia desse número. E fora os imóveis da União que foram vendidos também. Foram então, bastantes? Foram centenas de imóveis, cara. Ah, então, cara, interessante. Inclusive tem um vídeo lá que a gente fez, eu falo, não vou saber de cabeça especificamente, mas eu peguei todos esses dados no vídeo do que eu fiz do Bolsonaro e do Lula também, caso queira comparar. Mas aqui não é puxar sardinha para nenhum dos lados, até porque eu não me sinto nem particularmente representado pela forma como o Bolsonaro fala, por exemplo, a forma como ele lidou com o Covid, esse tipo de coisa. Não pago pau para político nenhum. Eu acho que poderiam ter muitas opções infinitamente melhores do que qualquer um dos dois. Mas acontece que Breno dá muito mais importância a questões econômicas que inevitavelmente impactam mais a sociedade do que questões como, por exemplo, legalização de drogas ou legalização de aborto. E por isso eu acabo indo por uma agenda que é mais liberal. Né? Não porque eu acho que o Bolsonaro ele é o exemplo de presidente que a gente deveria ter, longe disso, mas para mim faz mais sentido um presidente que ele é infeliz em suas colocações, ele fala muita besteira, coisa que eu sou completamente contra, mas que ele tem uma agenda liberal e ele segue ela, do que um presidente que tem um histórico provado de ter presidido um dos maiores escândalos de corrupção que o nosso país já viu, só que ele fala bonitinho. Cuidado, hein, quando você fala essas coisas hoje em dia, hein? Cuidado. Vai ser censurado aqui. Agora você tem... A Jovem Pan foi literalmente censurada, não pode falar várias coisas lá. Exato. E o Augusto Nunes ele foi dispensado porque falou que o Lula era bandido, ladrão e o caralho. Foi dispensado. Tá acontecendo nos Estados Unidos. Eu espero que não dê problemas pra você. Mas se der, então que ninguém vai me dispensar. O Rumble é totalmente a favor da liberdade de expressão. Quando você tá numa grande empresa, cara, sua liberdade sempre vai acabar. Porque grandes empresas não vão comprar brigas políticas muito fortemente. A Jovem Pan até que tá comprando. Até que tá comprando, mas normalmente eles vão ficar com medo, né? E com razão, porque se o Estado quiser, ele só acaba com a empresa, né? Isso é o problema, porque acaba até prejudicando a própria idoneidade do conteúdo, né? Porque se você tem a personalidade, você tem a forma de passar conteúdo, que ela se sustentou ao longo do tempo, porque ela passou conteúdo daquele jeito, e de repente você tira isso delas, então você arranca a alma do que era aquela iniciativa de verdade, sabe? Imagina você ter que ser super formal quando você fala aos seus convidados agora, você só pode vir de terno, você tem que se dirigir ao seu convidado como senhor ou senhora, você provavelmente vai fazer outra coisa, não vai achar insuportável fazer o que você faz. Então é basicamente isso que acontece quando você limita as coisas que as pessoas falam, né? Por isso que os nossos princípios eles têm que estar claros. Se o seu princípio cara, eu acredito em liberdade de expressão. Então, não interessa se o que está sendo falado você concorda ou não, se é verdade ou mentira ou não. O que interessa se você acredita em liberdade de expressão, então tudo pode ser veiculado. Contanto que isso não acabe, por exemplo, indo a favor de, por exemplo, movimentos que vão contra a própria existência de algumas pessoas, tá ligado? Eu acho que... Só para não dizer nomes aqui, tá ligado? Esse tipo de coisa. Sim. Eu acho que é foda que sempre quando você traça um limite, uma linha, ele é meio que abusado pelo Estado para punir pessoas que não tem nada a ver com isso. Né? Exato. Por exemplo, por mais que eu tenha defendido liberdade de expressão do jeito que eu defendi, eu não cometi nenhum crime. Né? Então o Estado não teria nenhum motivo nem para me investigar. Mas tem uma investigação no MP federal, no MP estadual. Tem 2 investigações. No estadual acho que já fecharam, mas no federal ainda existe. Então, tá vendo como é perigoso a gente traçar linhas da liberdade de expressão? Porque já dá armas para o Estado perseguir pessoas por opinião. Exatamente. Esse é o grande problema. E essas armas estão sendo usadas, viu? E qualquer coisa subjetiva, né, cara? Então... Porque tudo é a margem da interpretação. Se você quer ter o controle total da verdade, isso pressupõe que você sabe qual que é toda a verdade. E que Estado no mundo conhece toda a verdade? Ou qualquer pessoa. Sim. A verdade é simplesmente inalcançável para todos nós. Isso é o mesmo dizer que o Estado ele é detentor de toda a lei da oferta e demanda de um mercado. Quando você pega, por exemplo, a Rússia, a União Soviética, quando estourou o regime socialista, o que você viu?
prateleiras vazias, né, uma diversidade muito pequena de produtos, porque o que acontecia era, a população dizia, nós precisamos de calçados. E aí, no caso, o Estado, que estava planejando a oferta de calçados, que tudo era do Estado, falava assim, tá bom, como é que a gente consegue produzir calçados que são baratos, calçados que vão suprir a necessidade da sociedade e calçados que vai ter um alto poder de distribuição para a sociedade. E aí, acabava que todas as empresas que vendiam calçados começavam a vender botas, porque era aquilo que o Estado sabia, que achava que a população ia querer. Só que a população não quer botas, a população às vezes quer um chinelo, a população quer um sapato, às vezes a população quer um, Air Jordan, sabe? Porque a própria diversidade gera demanda. Só que o fato do governo assumir que ele tem o controle total sobre tudo que a sociedade precisa, faz com que ele, por definição, se torne extremamente ineficiente. Porque ele nunca vai conseguir planejar as reais nuances de diferentes personalidades e diferentes demandas que cada indivíduo tem. Tem que ter uma informação muito pica para saber o que está na mente de todo mundo, que todo mundo precisa. É impossível. Exato. É preciso que tenha o livre mercado para descentralizar isso, porque a informação ela fica dispersa na sociedade. Se, por exemplo, você está oferecendo alguma coisa que alguém não quer, você vai falir. Ponto. Você vai ter que se reciclar, mudar o que você está vendendo para que você consiga se manter no jogo. Agora, se você produz uma coisa que muita gente quer, então você não vai ter preocupação de, por exemplo, acabar com o seu estoque, porque provavelmente vão ter outros players que vão olhar para suas margens de lucro exorbitantes e vão falar, eu quero participar desse mercado também. Com certeza. Então o mercado ele se torna competitivo, que valoriza a própria sociedade, porque um mercado extremamente competitivo, ele compete por preço. Então o preço acaba diminuindo e isso reflete no consumidor. Por outro lado, um governo que ele quer se tornar extremamente planejador e centralizador, o que ele vai fazer? Ele vai precisar de vários recursos, de muitos recursos, para conseguir subsidiar as suas estatais que dão prejuízo. Ele vai fazer o quê? Aumentar tributo. Se ele aumenta tributo, então ele, na verdade, ele está queimando quem mais produz riqueza na sociedade, que são as empresas. Se as empresas elas acabam tendo que cobrar vários impostos, elas vão repassar esse preço para o consumidor. Elas vão aumentar o preço do consumidor. E aí o consumidor ele diminui seu poder de compra e ele, ao diminuir seu poder de compra, ele tem menos coisas que ele queria. E, basicamente, o Estado ele vai começar a criar várias soluções para ajudar a qualidade de vida que foi prejudicada daquela pessoa. Só que, por exemplo, auxílio-desemprego, se uma empresa começar a ser tributada demais e ela tiver que demitir alguém. Só que, às vezes, se ela não fosse tributada demais, ela não precisava ter demitido ninguém. Então, o Estado não precisaria ter criado uma solução para um problema que ele mesmo causou. Que foi o excesso de intervencionismo. Né? Nisso eu concordo muito com você. Eu quero o Estado bem longe de planejar a sociedade. Entendeu? Eles têm que sair da nossa frente. Isso que o Estado tinha que fazer agora. Mas tem um ponto da galera comunista que eu acho que eles têm razão, entendeu? A forma com que a economia acontece hoje, ela não é um livre mercado de verdade. Não é. Né? Não é. A gente tem uma série de monopólios, de oligopólios e tudo mais, que simplesmente fazem com que exista muita desigualdade social que não é justa. Né? Porque se tem o Estado garantindo a vantagem competitiva de um player no mercado, em detrimento a toda a população que poderia estar competindo também em igualdade, e isso aí poderia estar fazendo o mercado ser cada vez melhor e tal. O Estado ele é o maior causador de monopólios que existe. O livre mercado ele tende a criar iniciativas que elas são muito grandes, mas, por exemplo, é absolutamente possível que uma pequena empresa acabe disruptando a realidade de uma grande empresa. Sim. Então, você vê, por exemplo, pega as indústrias da telefonia, né, como uma grande linha de receita que elas tinham lá em 2010, 2012, era SMS. Qual foi a última vez que você mandou um SMS para alguém? Muito tempo. Muito tempo, porque você tem uma coisa chamada de WhatsApp, ou então o Instagram, que você se comunica com as pessoas à sua volta. De graça. A partir do momento em que você cria uma solução disruptiva, você pode sim acabar com uma indústria, que teoricamente teria um monopólio. E o que acontece é que a gente acaba não vendo isso. Você pega o Bill Gates, quando ele estava na Microsoft, ele tinha a foto pendurada de um cara chamado Henry Ford. Henry Ford foi um titã da indústria automobilística, foi a primeira pessoa a pensar em democratizar o acesso ao automóvel. Então ele começou a criar automóvel em massa. Na linha de produção. Né? Na linha de produção. Copiaram o japonês. Veio o Fordismo depois, em homenagem a isso. E aí, o Bill Gates, ele tinha a foto do Henry Ford no seu escritório. E aí você pensa, de inspiração, né? Não. Na verdade, o que aconteceu foi que o Ford, apesar dele ter sido um criador de um monopólio no início, o que ele fez foi atrair pessoas, atrair outros players para participar desse mercado. E aí surgiram outras montadoras. Para falar algumas, você pode falar de Chevrolet, Toyota, você pode falar de Peugeot. Todas essas se tornaram grandes montadoras também.
E acabaram ganhando tanta participação que a Ford se tornou só mais uma. Você não tem hoje a Ford como a maior montadora, apesar de ser da primeira. E ela ter tudo para se tornar um monopólio. Mas o mercado, por ser livre na época, acabou gerando tantas outras que queriam participar desse mercado que não foi bem isso que aconteceu. O Bill Gates ele tinha o quadro do Henry Ford no seu escritório porque ele queria olhar todo dia para ele e pensar, pode ter um moleque, agora nesse momento, comendo Doritos, que está enclausurado num quarto escuro, trabalhando 20 horas por dia, que vai criar uma solução que vai quebrar o meu negócio. Porque foi exatamente isso que ele fez, trabalhando 20 horas por dia, quando ele decidiu largar Harvard, por exemplo, e criar os códigos a primeira linha de código para rodar o software do Altair, que foi quando ele começou a descobrir que ele poderia trabalhar em software ao invés de hardware, que era o que todo mundo na época que ele começou na Microsoft estava fazendo. Então, é absolutamente possível que soluções inovadoras acabem disruptando o mercado e mudando tudo. O Nassim Taleb ele tem um termo para isso, chama cisne negro. Cisne negro é um único acontecimento que acontece em algum ponto do tempo e espaço que pode mudar completamente o futuro em todas as formas. É uma única coisa que muda tudo. Então, existem vários cisnes negros que podem acontecer na sociedade, sabe? Telefone celular, internet, né? Agora inteligência artificial, robótica, né? Exato. Não, tô ligado. Essa parada é real. Mas, por exemplo, tem o Snapchat, por exemplo. Começou a ficar famoso pra caralho nos Estados Unidos. O Facebook foi lá e tentou comprar. Os caras não quiseram. Eles falaram, tá bom. E aí pegaram criou o próprio. E destruiu o Snapchat no mundo todo. Eles são fortes ainda nos Estados Unidos. Eles têm uma participação maior do que o Instagram ainda nos Estados Unidos, né? Mas poderia acontecer o contrário. Aqui no Brasil, ninguém usa o Snapchat, por exemplo. Em muitos lugares do mundo também ninguém usa o Snapchat. Então, isso pode acontecer. Mas nada impede, por exemplo, do dinheiro que... Vamos lá, a galera do Instagram, né, da Meta, fez uma proposta para o Snapchat. Então, no caso, eles recusaram. Né, porque eles queriam. Eles não precisam vender se eles não quiserem. Né? Mas eles... A não ser que o exército americano queira muito que você venda. Aí você tem que vender. Eu não peguei a piada interna aqui. Porra, se o Iraque não quisesse vender petróleo para os Estados Unidos, eles invadem o Iraque e já era. É bom. Se você coloca conflito bélico no meio, né? Mas eu tô partindo do pressuposto que a negociação acontece de forma pacífica. Então, é natural. Então, assim, ninguém é obrigado a fazer uma transação. E mesmo se acontecesse isso, os fundadores do Snapchat iriam ficar bilionários, provavelmente. Era por 2 bilhões que ele queria comprar. Então, com esse recurso, eles poderiam criar outros negócios nesse mercado e em outros mercados também, sabe? E eles, tendo know-how, eles conseguiriam gerar muito mais valor para a sociedade. Porque eles têm muito mais dinheiro para isso agora. Eles conseguem contratar muito mais pessoas também. Mas o que a gente faz agora no Estado? Porque o monopólio existe. E, por exemplo, a telefonia aqui no Brasil não é muito boa e é um monopólio. Os bancos também. Né? É um oligopólio, sim. E os bancos também. Agora está deixando de ser também, porque você vê os bancos com as fintechs, só que o que acontece é que são os bancos, eles acabam comprando participação em todas as fintechs, então eles acabam ganhando de todos os lados. Mas é aquela coisa, no final, você está gerando mais emprego, e o que acontece quando você gera emprego, você empreende, mesmo sendo um bancão, tá? Vamos dizer que você é um bancão que investiu na... Fala uma fintech aí. O Nubank? Vamos dizer que você comprou participação no Nubank, tá? Você capitalizou o Nubank naquele momento. Então, o Nubank, ele mais capitalizado, ele pode contratar mais pessoas, ele pode investir em novos projetos, ele pode fazer mais coisa, tá? Então, o que acontece vamos fazer uma suposição aqui. Monark cria uma empresa. A sua empresa não existia, ela passou a existir. Você tem um dinheiro que você, da sua vida, foi acumulando. Então, você vai capitalizar essa empresa com o seu dinheiro. E você vai precisar de pessoas para trabalharem com você. E aí, vamos dizer que você, Monark, contrata o Jorginho. Jorginho antes estava desempregado. Só que Jorginho, ao estar desempregado e agora conseguir um emprego, ele não pode mais ficar em casa fazendo as tarefas domésticas, que antes ele tinha tempo de sobra para fazer. Daí ele precisa ir atrás de uma empregada doméstica, por exemplo. E aí ele contrata essa empregada doméstica para poder trabalhar contigo. Então, ele vai trabalhar com você, a empregada doméstica começa a trabalhar na casa dele. Só que essa empregada doméstica tem um filho. Esse filho, antes, ele estava trabalhando para ajudar na agenda familiar, sendo que era um menino que poderia estar na escola. A partir do momento em que a mãe começa a trabalho, o filho ele pode voltar para a escola e ele pode começar a ver um futuro que agora vai depender desse caminho de tirar boas notas, de às vezes conseguir uma faculdade, que antes, se ele só estivesse trabalhando, provavelmente ele não ia. Ou seja, o fato de você ter criado uma empresa num primeiro momento, qualquer que seja, pelo fato de ter gerado emprego, acabou impactando positivamente todos os estratos da sociedade. E é isso que a maior parte das pessoas que olha para a economia de forma superficial e fala, a maior parte da riqueza está concentrada nos mais ricos. E esse é o motivo pelo qual tem tanta gente pobre. Não. Se os ricos eles são extremamente ricos,
você pode ter certeza que isso é motivo pelo qual os pobres, eles não são tão pobres quanto seriam caso esses ricos não existissem. Mas eu entendo do rico Elon Musk, tá ligado? O rico Elon Musk é foda, é o cara que construiu tudo sozinho e tal, tem um negócio inovador, investiu toda a grana dele e criou. Isso é legal. Mas tem também o amigo do político, entendeu? Que conseguiu um contrato porque ele tinha alguma licitação, alguma coisa ali. Então existem vários jeitos das pessoas ficarem no topo, chegarem no topo. E toda vez que tem uma distorção onde você chega no topo, não por mérito, mas por status social, por conexão política, você tem uma distorção no livre mercado, né? Sim, exato. Assim. É porque aí você tem o Estado de novo intervindo nas coisas. Isso é um problema. E isso pode estar causando muita da pobreza que não precisava existir, mas existe porque o livre mercado está morrendo, né? Como que a gente combate isso? Porque a gente não pode deixar isso acontecendo para sempre. Também não é justo, né? É o ciclo vicioso, né? Porque quando você pensa, bom, você acabou de dar um exemplo de como você poderia distorcer o livre mercado, que começou com o Estado. Às vezes é um empresário que ele tem um benefício por causa de política. No caso, a política vai acontecer por causa da existência do Estado. Então, no caso, o causador disso foi o próprio Estado. Ele está intervindo mais que devia, ele está concedendo mais licitações que ele devia. Beleza. Qual que é o ciclo vicioso aqui? A gente vive numa sociedade que ela é majoritariamente rica ou pobre? Pobre. E se as pessoas elas são pobres, quer dizer que elas têm grande know-how em relação a como, por exemplo, gerar riqueza ou pouco know-how? Imagino que se ela tivesse grande know-how, ela estaria rica, né? Estaria rica, né? Ou seja, a gente tem um sistema em que a maior parte das pessoas elas passam por um sistema público de ensino que acaba sendo defasado em relação às reais demandas do mercado. E ao entrarem nesse sistema público de ensino, as pessoas simplesmente não saem preparadas. Porque muitas coisas acontecem na sua vida, é extremamente adverso, muitas não terminam a escola, algumas podem terminar até mesmo passando por aprovação automática, o que basicamente faz com que muitas das pessoas, a maior parte delas, saia despreparadas. E ao saírem despreparadas, elas, sendo a maior parte das pessoas, elas acabam não tendo senso crítico para escolher pessoas por meio de propostas boas para o longo prazo. Elas acabam escolhendo pessoas com propostas boas para o curto prazo, como, por exemplo, quem é que vai aumentar o auxílio, quem é que vai colocar a picanha ou a cervejinha na minha mesa no final de semana que vem. Ao invés de pensar no que vai acontecer na sua vida daqui a 2 anos, se, por exemplo, essas várias medidas existencialistas acontecerem. E aí, a tentação para eleger políticos que sejam extremamente assistencialistas acaba fazendo com que a gente crie esse ciclo de perpetuidade, em que a pobreza vai eleger pessoas que vão criar medidas para manter a pobreza. Não porque querem, mas simplesmente por ignorância. Acaba que a forma como a gente faz, e é óbvio que não tem nenhum outro formato melhor, isso é democracia, todo mundo tem que ter voz, e é óbvio que isso tem que acontecer. Mas não quer dizer que não tenha pontos positivos. Tem a China ali existindo muito bem, né? Assim, a China, se você fala em relação à desigualdade e nível de pobreza, ela tem muito mais gente pobre do que o Brasil. Então, não só por questões numéricas. Eles têm muito mais gente também por isso. E eles teve uma ascensão da população gigantesca nos últimos anos, né? Teve. Encontra-se muita miséria na China ainda. Então, tem em qualquer lugar no mundo, nos Estados Unidos também, né? Se você for, tem miséria pra caralho. Tem um monte de mendigo lá em Nova York, em Los Angeles, né? Eles têm uma população que eu acho que é, inclusive, o recorde histórico dele de pessoas morando na rua. Claro. A questão é, eu entendo que o assistencialismo não vai tornar a sociedade mais produtiva. Não é assim que não funciona para aumentar a produtividade da sociedade. Não necessariamente, pode até que seja, porque, bom, você está dando dinheiro para as pessoas, elas têm dinheiro para investir também, pode aumentar a produtividade. Mas não dá para você não combater os monopólios e também não combater as leis estatais que causam distorções que favorecem os mais ricos, porque a gente tem aqui, por exemplo, a gente não paga imposto sobre lucros e dividendos, mas sobre o consumo é 40% em alguns produtos, entendeu? Então é um imposto totalmente injusto que foca a base da pirâmide econômica... Que paga o preço. Que paga o preço quando os ricos têm vantagem no Estado, entendeu? Então é uma parada assim, tipo, isso não a gente não tá num sistema justo. E aí se você vai lá, pega e tira todo o assistencialismo do Estado, você vai só jogar as pessoas que já não estão no sistema justo, no sistema cada vez mais exatamente. injusto. Vira um darwinismo social, né? Basicamente, vira loucura. Se você tira o auxílio das pessoas que dependem do Estado, ou se você tira os sistemas públicos que hoje são socializados, como é que você garante que o pobre ele vai conseguir ter saúde? Ele não vai ter dinheiro para pagar um plano de saúde. Como é que você garante que ele vai ter educação? Não tem dinheiro para pagar uma particular, sabe? Mas essa é a questão, não é preto no branco, né? Você não pode simplesmente falar, acabou o Estado agora, acabou todos os impostos. Não é bem assim, tem muita gente que depende disso, né? E depende disso, às vezes o Estado ele consegue sim fazer com que pessoas acabem tendo instrução, acabem subindo de vida, com medidas que vão até reduzir as desigualdades. O que acontece é quando o Estado ele
acaba injetando dinheiro na economia de forma displicente. Como, por exemplo, aconteceu na ditadura. A contração de dívida externa fez com que o dinheiro se capitalizasse tanto para devolver esse dinheiro da população que não era dele para começar. Porque ele queria manter as aparências de alto crescimento, queria manter as aparências de todas as obras que ele estava criando. Então, a partir do momento em que você, pela lei quantitativa da moeda, aumenta a oferta monetária, e porque o Estado está querendo se meter na economia, o que vai acontecer inevitavelmente é que a produção não vai acompanhar isso para sempre. Então, por mais que você dê auxílio para as pessoas, você sim, no curto prazo, vai ter uma aparente melhora na qualidade de vida delas. Só que se todo mundo está com mais dinheiro, as pessoas começam a comprar mais, então as empresas começam a cobrar mais caro por aquilo, porque elas sabem que tem mais pessoa com poder de compra. E elas estão vendo isso porque elas estão ganhando mais dinheiro também. Então, inevitavelmente... Mas elas não vão cobrar mais caro baseado na oferta e na demanda? Sim, sem dúvida. Bom, vai ter mais oferta, né? E a demanda não vai... Então, vai aumentar um pouco os preços, faz sentido. Mas é porque o dinheiro você injeta rápido na economia. A oferta demora para se regular. Sim, sim. Então, no caso, é mais fácil você aumentar os preços, né? Então, é isso que acontece. Faz sentido, faz sentido. Por isso que acontece que, sim, medidas assistencialistas elas geram o benefício de curto prazo para a população. A galera ganhou dinheiro, pode gastar hoje. No mesmo dia você vê aquilo sendo bom para sua vida. Sim. Mas daqui a 6 meses, a inflação ela vai acontecer, entendeu? Então, ela vai correr o poder de compra. E o que acontece é o governo ele tem que intervir mais na economia, aumentando o salário mínimo, ele tem que aumentar os auxílios. Mas dá para combinar as duas coisas, né? Tipo, dá para ter um pouco de ideal. auxílio e ter um Estado fiscalmente responsável que... Se ele for fiscalmente responsável. Aí que tá. Exatamente. Sim, sim. Eu não sei por que a galera não usa o Estado como se fosse uma empresa, tá ligado? Seria Tem tanto jeito do Estado ganhar dinheiro. Por que ele não pega... Já viu aquele telão do Dubai, em Dubai? Que é um negócio que ele dá a curva num prédio e eles fizeram do jeito que parece 3D, aí quando o personagem chega a mão perto, parece que passa, assim, é muito louco. Por que o Estado não constrói uma porra dessa na Paulista e cobra uma grana dos anunciantes, pega essa grana e ajuda a população? Tá ligado? Ele tem essa capacidade, ele é dono da rua, ele é o único que pode permitir que algo desse aconteça, tá ligado? Então o Estado tem tantas maneiras de conseguir dinheiro, mas... parece que não explora. Isso era a parada que eu gostava do Dória. O Dória... Tinha cabeça de empresário, né? Tinha uma cabeça de empresário. E ele fez umas negociações com empresas e pegou dinheiro em troca de publicidade em parques públicos. Por que não? As empresas estão loucas para chegar nos seus olhos. E se o Estado tem um spot que vale uma grana... O único risco seria ter uma sociedade completamente cheia de propaganda em tudo que é canto. Mas tem que fazer do jeito sensível, assim. Dá pra pôr uma propagandinha ali, outra aqui, ganhar uma grana. E aí dá R$200, R$100, R$1.000 pra cada família. Porque não dá pra ignorar que a economia mundial tá cada vez mais tecnológica. Então, os caras já estão usando fábricas com inteligência artificial, com robôs, e os robôs, eles substituem a maioria das pessoas na maioria das fábricas. E isso só tende a acelerar. Cada vez mais o robô vai poder fazer a coisa que a gente faz. Então, a gente está indo para um caminho, para uma sociedade onde a mão de obra não qualificada, que é aquilo como você estava explicando, a maioria da mão de obra aqui no Brasil, por causa de políticas públicas educacionais fajutas, se você não dá uma grana para elas, eles não vão ter emprego. Onde eles vão conseguir emprego, tá ligado? Existe aquela vertente que fala que quanto mais inovação tem, mais emprego se gera. E existe alguma verdade nisso daqui também, mas isso também não ajuda as pessoas que não foram qualificadas para entrar nesse mercado com esses novos empregos. Porque quando você fala, por exemplo, beleza, vamos trazer disrupção através de inteligência artificial. Provavelmente os empregos que vão ser gerados a partir disso, eles requerem pessoas que são mais qualificadas. E isso diretamente, mas até indiretamente também. Então, é preciso que o Estado ele tenha uma cabeça, como você falou, de empresa, não no sentido de eu tenho que dar auxílio para as pessoas conseguirem se manter porque, nossa, que droga, o mundo está evoluindo. Cara, o mundo vai evoluir de qualquer jeito. Então, a melhor coisa a fazer é criar uma educação de base para que as pessoas elas sintam-se como se elas fossem qualificadas para o mercado e elas não dependessem do Estado financeiramente para isso, sabe? É como um plano provisório, que ele tem começo, meio e fim, e não como se ele fosse algo atemporal e perpétuo na vida das pessoas, sabe? Então, as medidas devem ser muito mais voltadas para fazer capacitação, né? Qualificação Sim. E ajuste do modelo de ensino para que as pessoas saibam como elas podem ganhar dinheiro e prosperar, para que elas não dependam do Estado, porque assim o Estado, ironicamente, ele vai gastar menos dinheiro, porque ele vai precisar dar menos auxílio, ele vai poder se dar o luxo de reduzir a sua máquina pública, assim, cobrando menos impostos, então os preços tendem a diminuir. Ou seja, tudo começa com essa educação de base mesmo. Com certeza. O problema é que a gente não está fazendo isso
se for fazer isso, demora um tempão. Longo prazo total. E a gente já tem uma grande parcela da população, de dezenas de milhões, que já não está capacitado para o novo mercado que está vindo aí. E aí, o que a gente faz com essa galera? Esse é o problema. Eu gosto muito da ideia liberal, assim. Já me identifiquei muito com essa ideia, né? Mas eu não acho que a gente não consegue ignorar a realidade no ponto de saber que por mais que o livre mercado seja da hora, por mais que eu acredite nele, e por mais que o Estado tenha que ser cada vez menos regulador ou intromissor na vida da pessoa comum, não dá para ignorar que tem... pessoas que dependem dele. E tem uns problemas que só o Estado vai resolver, tá ligado? Então... E tem muita coisa também, cara, isso é verdade. Por exemplo, se você pega uma pessoa que está numa cidade no interior de Roraima, por exemplo, às vezes não para um empresário faria sentido colocar um sistema de correios ali, porque não ia dar ROI, não ia ter retorno. Sim. Porque não ia ter demanda suficiente, ia ter que cobrar muito caro, enfim, não fosse a maior logística para levar as coisas para lá. Mas então você vai fazer o quê? Deixar as pessoas sem acesso a sistema de correios? Hoje em dia tem internet, né? Melhor pôr uma antena ali, acabou. Só que a antena não manda pacote, né? Então, por exemplo, vamos dizer que você vai criar um e-commerce no interior de Roraima. Como é que você vai fazer para despachar os seus produtos, seus caminhos, para os seus clientes se você não tem correio? Você não vai. Então, aí você, teoricamente, depende do Estado para que ele seja esse ator que vai chegar e falar, beleza, eu vou disponibilizar isso aqui para você, mesmo que eu tome prejuízo. No caso, você está fazendo bem para o coletivo, nesse sentido, para quem está menos favorecido. Mas, cara, isso que você está perguntando, assim, é uma coisa que, numa boa, não tem resposta. Porque você tem desde as pessoas que elas vão falar, cara, quer saber, o Estado tem que terminar, deixa todo mundo se virar mesmo, porque todo mundo é autônomo. Eu já fui desses. E isso é o ANCAP, basicamente, sim, né? Sim. Mas se você é uma pessoa que tem, talvez, alguma empatia com o próximo e entender a realidade de pessoas que, cara, às vezes conquistaram alguma coisa só por causa do Estado, você começa a ser um pouquinho mais cauteloso com o que você fala, porque é muito perigoso até você dizer e falar, cara, quer saber? Estado, para de dar auxílio, para de gastar tanto aqui. Porque, realmente tem gente que, cara, vai não ter o que morrer comer, de fome. Vai morrer de fome, né? Sim. Então, o que você faz com essa galera? Você sabe que pro Estado, realmente, seria melhor não dar dinheiro nenhum, não socializar nada disso, financeiramente falando. Sim. Só que você só reconsidera questões financeiras quando você vai gerenciar um país. Não, né? Então, o que você faz, cara? Putz, velho, eu acho que tem uma cabeça cada vez mais de conseguir fazer o que você falou. O fiscal do país ele tem que estar saudável. Ou seja, se você tratar como uma empresa, tem que ter mais dinheiro entrando no governo do que saindo. Sim. Porque assim você consegue criar mais reservas internacionais, o que vai te dar uma segurança cambial mais forte. O real ele começa a se tornar uma moeda mais valorizada. Se o real se torna uma moeda mais valorizada, você tem atração de capital estrangeiro também. Ele começa a valorizar nossas iniciativas privadas. Então tem mais capital estrangeiro fluindo para o Brasil. Se tem mais capital estrangeiro vindo para o Brasil também, você tem um desenvolvimento ainda mais rápido, você tem um barateamento de preços, porque você fica mais competitivo na sociedade. Você tem um barateamento de preços, as pessoas que eram pobres ficam menos pobres, porque elas agora, com a mesma quantidade de dinheiro, podem comprar mais coisas também. Entendeu? Então, é muito mais em relação ao governo ele conseguir ser cauteloso como ele lida com as próprias finanças públicas, ao invés de simplesmente contrair dívida para criar medidas assistencialistas, ele usar o dinheiro que ele tem para criar obras de infraestrutura, para modernizar o país, porque o Estado, diferente do que o ANCAP fala, ele produz sim, ele pode produzir menos do que uma empresa, no caso, em relação à taxa de produtividade, né? Mas ele gera riqueza. Ele pode gerar riqueza por meio de obras, ele pode gerar riqueza por meio de educação, ele pode gerar riqueza por uma série de coisas. Sim, investimento. Você vê, por exemplo, a NASA, que foi a precursora do desenvolvimento tecnológico que hoje a gente tem os nossos celulares, né, que mandou o homem para o espaço. Isso foi subsidiado pelo governo. Total. Então, muitas criação de computadores, exato. Sim. Então, não existe argumento que vai ser favorável a você dizer que o Estado não produz. É impossível que isso seja justificado. É claro que o Estado produz. Mas... Então você enxerga o Estado tendo uma parte na sociedade importante. Com certeza. E ele tem que ser forte em certas áreas, assim. O que você acha que o Estado teria que fazer, assim, pra caralho? Boa, tem a visão de que, o Estado mínimo é basicamente segurança nacional e proteção de fronteiras. É basicamente isso. Iluminação pública, talvez. Saúde, né? Não? Isso é a visão do Estado mínimo. Aí tem aquelas coisas que começam a ser refletidas, né? Por exemplo, eu vou falar da minha opinião, tá? Claro. Mas só para ter a base aqui. O maior case de Estado mínimo já criado foi os Estados Unidos, né? Então, quando a Constituição norte-americana foi escrita, foi uma Constituição extremamente enxuta. Basicamente dizia que o ser humano tinha liberdade para fazer tudo o que ele quisesse, desde que ele não violasse a liberdade de outra pessoa. Então, isso foram os princípios que moldaram a Constituição norte-americana. E
os Estados Unidos, ele de fato se tornou uma economia extremamente produtiva. Ele hoje é a maior potência do mundo, só que o que aconteceu foi que o estado mínimo criado lá, ele acabou se tornando um estado próximo do estado máximo, porque hoje, se você pega o tamanho do estado norte-americano, ele é o maior estado do mundo, e ele faria com que, por exemplo, o Império Romano, na época do Império Romano, ele se tornasse mais parecido com uma agência do Detran. Tipo, não ia ter poder nenhum, sabe? Porque, cara, olha o que é os Estados Unidos. Então, por que um estado começou a ser mínimo, se transformou no estado máximo? Quase máxima. Porque a tentação para uma sociedade extremamente produtiva gerar valor para o Estado é de fazer o Estado justamente ter mais coisas com que ele pode intervir para ajudar as pessoas. E aí ele começa quando tem dinheiro para socializar a educação, ele socializa a saúde, ele socializa uma série de coisas. Só que o momento em que isso acontece, ele pode ser favorável ou ele pode não ser favorável. O que aconteceu no Brasil o Brasil já começou sendo absurdamente tributado, né? Então, antes da gente ter uma livre iniciativa privada que pudesse fazer o bolo crescer, a gente já começou repartindo ele. Já começou com altas cargas tributárias, com corrupção, com má gestão de recursos públicos. Isso é intrínseco à história brasileira. Aqui sempre foi uma varjazinha, né? Sempre foi uma varjazinha. Então, se essa varjazinha que sempre existiu, ela é uma realidade nossa, né? Então, na verdade, o que a gente tem que pensar é, cara, a sociedade já depende do Estado. Não tem mais como você voltar atrás em relação a isso. Então, eu acho, sim, você tem que socializar a saúde, você tem que socializar a educação. Caso contrário, como é que você ia dar saúde e educação para a maior parte das pessoas? Não ia, se não existisse Estado. Mas tudo melhora se você simplesmente conseguir gerenciar suas finanças. É só isso, é só entrando mais dinheiro do que sai, basicamente. Né? Pode crer, pode crer. Então, eu acho sim, cara, deveria socializar tudo isso, porque né, existem seres humanos por trás dos números. Sim, que é complicado quando a gente fala socializar a saúde. Então, será que qualquer ser humano que tiver qualquer problema deveria ser atendido por Estado? Não. Até os mais caros, dos tratamentos mais caros? É complexo. É complexo, porque existe também a vertente pessoal, não, peraí, mas você vai negar um tratamento super inovador e extremamente caro de $1 milhão para uma pessoa que está morrendo agora? Você pode falar, cara, às vezes você pagar $1 milhão para uma pessoa ter um tratamento de saúde hoje vai impedir com que o governo tenha dinheiro para ajudar, às vezes, 100 mil pessoas com outros tratamentos. Sim. Sabe? Então, é preciso que seja feita escolhas e imposto limite. Sim. O governo não pode fazer tudo. Sim. Tudo não bem. Dá pra todo mundo ter o sistema de saúde do Bill Gates. Né? Não dá. Só não tem dinheiro para isso. Teoricamente, a nossa Constituição permite isso, né? Porque está escrito no nosso artigo 6º que todo ser humano, todo indivíduo, ele deve ter acesso à saúde. Mas é aquela coisa do contrato. Se você fala que você tem acesso à saúde, o que isso significa? Quer dizer que se você estiver morrendo, você vai receber tratamento? Ou quer dizer que se você fizer um corte, você vai ganhar um esparadrapo? Sabe? Não existe limites bem definidos sobre o que o Estado deve ou não deve fazer. Pode crer. Então, a primeira coisa é estabelecer um limite, porque eu acho que tem que ter um limite financeiro do quanto o Estado ele pode gastar por cidadão. Mas aí é foda, porque os caras pegam um vídeo de uma menininha de 6 anos que tem uma doença incurável. E aí comove milhões de pessoas. A Emily vai morrer se o Estado não pagar. Aí, tipo, qualquer pessoa que olha aquilo fica assim, não, salva a Emily. Então é complicado pra caralho essa porra. Aí o que a gente deveria considerar putz, a Emily que tá passando por essa situação, cara, beleza, é uma merda isso que ela tá vivendo e, putz, provavelmente nem se o Estado ajudar, às vezes ela consegue ser. Mas se o Estado ajudar, com certeza, centenas de milhares de outras pessoas, quando precisarem, não vão ter recurso para serem ajudadas. Por menores ou maiores que sejam os graus de suas necessidades, sabe? Talvez quando estiver no mundo do Star Trek, né? Que dá pra você entrar assim na nave espacial, você clica um botão, ele imprime uma marguerita pra você. Talvez nesse momento a gente consiga dar saúde de qualidade pra todos, né? Mas agora não tem dinheiro, né? Mas é muito triste a história da Emily. Eu quero que ela seja salva em todas as hipóteses. Cara, todos nós, né, mano? Porque, mas é aquela coisa, tipo, você tem um trem e existe 2 avenidas, 2 vias que você pode fazer. O trem ele vai atropelar 2 pessoas em um, vai atropelar 10 pessoas no outro, sabe? Pois é uma escolha difícil. É uma escolha difícil, né? Aí, normalmente, a maior parte das pessoas fala, putz, eu prefiro o que vai atropelar 2, né? Então... Depende de quem é as 2. Se for sua mãe e seu pai, né? Você vai preferir que as 10. Pode ser que sim. Exatamente. Só que, se você fala numa questão que se isenta a índole das pessoas, de quem tá lá ou não, você vai entender aquela escolha que vai fazer vai ter o melhor malefício pro todo.
E, nesse caso, o menor malefício para o todo seria quando você tem mais recursos que podem ajudar mais pessoas. E não quando você tem poucos recursos porque você usou muito para uma pessoa só. Porque acaba sendo injusto. Por que uma pessoa, teoricamente, vai ter direito a receber um tratamento de 100 mil reais? Você tem uma outra que está precisando de um tratamento de R$ 1.000 que também vai salvar a sua vida. E ela não consegue porque você ajudou a outra. Entendeu? Não, a prioridade, né? Você salva primeiro, você gasta... É custo-benefício, né? Primeiro você usa todo o dinheiro, você pode salvar mais pessoas pagando menos, aí o que se sobrar, você vai salvando o resto, né? Mas na prática não é isso que acontece, né? Você não tem ordem de chegada. Você fala, seu tratamento é caro pra caralho, volta daqui a 2 anos que a gente vai poder, sabe? E se você for amigo de um político, não, vamos aprovar teu tratamento, fica tranquilo. E aí faz assim, campanha em cima, exato. É assim o mundo, né? Infelizmente. O mundo é uma... Você tá otimista com o Brasil, cara? Você acha que, porra... Os próximos 4 anos, independente do presidente, vai ser anos de crescimento brasileiro? O que você tá achando disso? Então, eu acho extremamente improvável que o Brasil não cresça, velho. Extremamente improvável, independentemente de quem seja o governante. É lógico Por que você tá confiante assim? Por causa... Você ouviu falar no boom das commodities? Sim. Então, o boom das commodities foi algo que coincidiu com o governo Lula, basicamente. Se você pega de 2003 até 2010, basicamente, a China e a Índia aumentaram demais a demanda por commodities que tinham o Brasil como um parceiro comercial. Então, a gente começou a exportar muito e ganhar muito dinheiro. E a população enriqueceu no geral, as desigualdades diminuíram, né? As pessoas elas tiveram mais acesso a melhor qualidade de ensino, de saúde e tal, porque o governo ele estava cheio da banca. Eu tinha dinheiro, né? E a gente passou por um período extremamente conturbado agora, que foi a pandemia. Uhum. E a gente sabe que muitos portos na China foram fechados, muitas empresas chinesas acabaram fechando seus portos também. E agora a China ela precisa recuperar os estoques que antes ela tinha e agora não tem mais. Pode crer. Então ela vai inevitavelmente aumentar a sua demanda. E como a gente tem relações comerciais com a Rússia aumentando cada vez mais, a China vai se tornando cada vez uma maior potência, porque agora a Rússia está migrando dos Estados Unidos para a China, né? Então, a China ela tem maior poder para justamente fortalecer os seus laços com seus maiores parceiros comerciais de commodities, que adivinha, é o Brasil. Interesse, né? Ela não quer ficar isolada, né? E o Brasil, ele não é bobo, ele também vai se aproveitar disso. Então, independentemente do que aconteça, a China vai tender a aumentar as suas demandas, o que vai fazer com que a gente acabe exportando muito também e possivelmente acabe vivendo um novo boom das commodities. Ou seja, se acontecer de Lula entrar ou Bolsonaro entrar, provavelmente é isso que vai acontecer. Então, todo mundo vai ganhar dinheiro, sabe? Você acha que pode fuder um pouquinho? Da Ucrânia e da Rússia. Bom, o que aconteceu foi... A guerra mundial, na verdade, né? Isso não é Ucrânia e Rússia, bom, então você está partindo do princípio de que a gente vai ter uma terceira guerra mundial. Não, eu tô partindo do princípio que a gente tá num conflito entre dois... Ideologias, né? São 2 polos de poder. A gente, o hegemônico da OTAN, Estados Unidos e Ocidente, que dominou o mundo desde a Segunda Guerra Mundial até hoje, e a gente tem um poder emergente, que é a China, a Rússia, Coreia do Norte, Irã, Brasil, Índia, que são países que eram pobres pra caralho, não tinham nem a menor chance de competir no cenário global, porque a gente não tinha tecnologia, não tinha nada. A China cresceu pra caramba, a Rússia cresceu pra caramba, a Índia tá crescendo pra caramba, o Brasil deu uma crescida, e isso aí virou um poder que desestabilizou a hegemonia de poder que existia globalmente. Completamente. E é isso que está causando a briga na Rússia e na Ucrânia. A Ucrânia falou assim, cansei de vocês chegando perto aqui do meu território, expandindo sua influência de poder, vou dominar aqui porque eu estou me sentindo ameaçado. Só que a China também é uma ameaça para os Estados Unidos e os Estados Unidos também está tomando medidas para diminuir o crescimento da China. Por exemplo, teve uma notícia aí que eles impediram que todo cidadão americano que trabalhasse em cargos de produção de alta tecnologia lá na China trabalhasse na China. Eles tinham que decidir ou você é americano ou você é chinês. E colocaram um ban. Ou seja, eles estão extraindo todos os cérebros americanos que eles têm da China. E eu não acredito que isso é uma medida solitária do que eles estão fazendo. Então, existe uma guerra econômica e política entre a China e os Estados Unidos. Isso pode desacelerar pra caralho a demanda da China, porque se ela diminui a produção, porque ela não tem capacidade, ou porque os Estados Unidos tá fazendo... Sanções, exato. A China pode não ter um boom É uma assim. variável, cara, é lógico. Pode ser que não. Pode ser que a China, na verdade, ela acabe sofrendo tantas sanções que o seu mercado não fique tão enriquecido, ela não tenha tanto poder para conseguir negociar com o Brasil. Pode ser. Né? Mas eu acho que é mais provável
que aconteçam coisas que vão beneficiar a maior parte do mundo do que coisas que vão prejudicar a maior parte do mundo. E é lógico que eu posso estar, errado, porque primeiro que não faria sentido nenhum você chegar e o Putin, ele cortar todo o fornecimento de petróleo para a Europa, de gás para a Europa e... Economicamente falando, não faz sentido. Não faz sentido. Fez, né? E ele se ferrou. A economia da Rússia foi extremamente prejudicada com isso, mas ainda assim, porque ser justamente uma questão de hegemonia de poder e de mostrar que eu posso e enfim... ele acabou fazendo. Então, foi algo que, estatisticamente, seria improvável, sabe, de acontecer. Sim. Então, eu acho também que seria menos provável de acontecer essa briga entre Estados Unidos e sancionar absolutamente da China a ponto de fazer a China perder o seu poder de compra para que ela deixe de negociar o tanto que deveria com o Brasil, do que fazer o que vai ser mais benéfico para todo mundo, de fato. Entendeu? É que eu acho que esse trem do benéfico para todo mundo morreu, velho. Depois do ano passado a gente veio... Exatamente, cara. Eu acho que os caras chegaram assim, mano... Eu acho que eles ficaram com medo, eles estão com medo da China. Eles falaram, pô, a gente tá aqui fazendo negócio com a China pra caralho, eles estão crescendo, a gente colocou toda a nossa indústria na China, os caras ficaram gigantescos, e agora eles querem mandar no mundo e tanto quanto a gente. Aí eles falaram, mano, vamos cortar esse fluxo de dinheiro indo pra esse país, né? Eu acho que... É que eu só percebi, nós dois podemos estar certos e errados em alguns pontos. Aqui é futurismo, né, cara? Isso é futurismo total. Estamos tentando adivinhar o futuro do mundo, né? Muito provavelmente a gente está acertando. Mas, tipo, eu fico preocupado, no mínimo, tá ligado? No mínimo eu fico preocupado com o cenário global que está acontecendo e eu não tenho uma sensação de que a gente está caminhando para um ambiente externo comercial favorável, assim. Não tá. Se você pega, por exemplo, o fluxo de capital que está sendo nos Estados Unidos, o dólar ele tem se desvalorizado recentemente. Tá com inflação pra caralho. Inflação, a bolsa também. Foi a maior inflação nos Estados Unidos nos últimos 40 anos, né? Sim. E a bolsa está em queda. Ou seja, existe uma falta de confiança no mercado norte-americano que, cara, é sem precedente, basicamente. Então, o mercado ele precifica os ativos com base na expectativa do que ele acredita que vai acontecer no futuro. E as pessoas ganham muito dinheiro na discrepância. Só que as pessoas elas não tomam medidas que são 100% racionais, elas tomam medidas que são muito emocionais. Sim. Então, no caso, o mercado em si, ele diz respeito a, beleza, existe uma cautela absurda que a gente tem que tomar agora, porque pode ser que a gente esteja entrando numa recessão, e isso um monte de gente falou, cara. O Warren Buffett, o Elon Musk, os maiores players estão falando, cara, tome muito cuidado com o mercado de capitais. Tome muito cuidado com as economias, porque provavelmente a gente vai passar por um período de grande recessão. Então, bom, tem isso. Mas isso gera pessimismo, o que faz com que, às vezes, a gente esteja vendo coisas com um olhar distorcido para mais pessimista do que realmente é. Pode crer. Entendeu? Daqui 2 anos pode, ter uma nova tecnologia... fusão Um nuclear. cisne negro, exato. E que muda tudo. E de repente, nossa, estamos na bonança, todo mundo tem energia de graça, porque a gente criou um sol na Terra. É foda. O mundo é muito louco, né? É divertido, né? O mundo parece gigantesco, né, cara? E você começou no YouTube quando, cara? Faz quanto tempo? Uau, que mudar de assunto, cara. Tem 4 anos, comecei em 2018 e... assim, foi uma jornada. Desde então, assim, basicamente começou lá, vídeo no YouTube, aí a gente chegou a criar várias gente, produtora de vídeos, foi fazer portal de notícias, marca de roupas, além de ter a própria empresa de produção de conteúdo, jovens em si, que, enfim, a gente desenvolveu um aplicativo próprio, tem um modelo educacional. Da hora. Mas, enfim, agora a gente está só com as jovens em si, não com todas essas subsidiárias, porque eu vi que foco é uma parada que, cara, vale ouro. E você tem 4 empresas ao mesmo tempo, não recomendo. Pode crer, muito trabalho, muito difícil você conseguir conciliar tudo. Faz sentido. Mas, hoje é jovens aí. Por que te deu? Você tem quantos anos mesmo? 25. Cara, você é jovem. O que deu? O que deu aí? Que você tem uma veia empreendedor desde sempre? Teus pais te ensinaram? Não foi. Então, comecei medicina, depois fui engenharia mecânica, depois eu fui reclassificado para engenharia ciclo básico na UFRJ, lá no Rio de Janeiro. Nem sei o que é uma engenharia ciclo básico. É a engenharia que tem as matérias que são básicas para todas as outras engenharias, e aí depois de 2 anos você meio que escolhe o que você quer. Que focar, assim, entendi. Tem que focar. E aí, depois de 2 anos, fui para produção, mas aí larguei. Então, foi isso, basicamente. Cara, minha mãe era funcionária pública, ela tá aposentada agora, meu pai é engenheiro. Então, a cabeça da minha família era, cara, é absurdo, rico tem muito dinheiro. Se você quer ser rico é porque você deu muita sorte, mas você deveria ter uma função social e doar seu dinheiro. Tipo, essa foi a mentalidade lá. O que aconteceu depois disso foi que eu tive a sorte de um dia estar na faculdade, lá na FRJ, e ver uma palestra de um cara que era empreendedor. E ele mostrou que existia a possibilidade de você conseguir ter as coisas que você quer, sem depender de sorte, se você tomasse risco.
O nome do cara era Gustavo Ziller, ele falou da história onde ele foi escalar uma montanha tentando simular um programa que ele queria depois fazer. Ele queria ter um programa de televisão escalando montanha. Caralho, Essa brisa do cara. E aí ele foi contratar um filmmaker, pagou a passagem para ele, pagou a passagem para fazerem a escalada e começou a filmar como se o programa fosse fechado já com alguma emissora. Mas ele não conhecia ninguém. O que ele tinha era o contato do marketing lá que todo mundo tem quando entra, por exemplo, numa emissora. Uhum. E aí ele terminou o programa, compilou, editou, mandou pro canal off, e o canal off voltou e falou, cara, a gente nunca viu ninguém que tenha um potencial de fazer isso aqui, um programa escalando montanha, isso é tão legal. E aí fechou o canal off, ele tem um programa hoje que chama Sete Cumes. Virou a chave, falei, caraca, como é que pode uma pessoa que fez o próprio futuro, basicamente, assumiu o risco em primeiro momento para depois ela acabar tendo o resultado daquilo? Sim. A minha cabeça era, da minha família, era primeiro você estuda, depois você faz o concurso público, depois... A trilhazinha, né? Padrão para todo mundo. Então, que caminho padrão. Você estuda, tem filho, aí você se aposenta aos 65, aí começa a viver a vida. Que foi o que meus pais fizeram, Pode crer. basicamente. Então, acabou que eu percebi que, cara, talvez eu consiga fazer isso aqui. Talvez eu consiga colocar risco na frente do retorno. E se eu arriscar o suficiente, talvez o retorno seja muito grande. E eu decidi largar porque eu queria fazer enquanto eu era jovem, porque eu não queria ficar arrependido de chegar ao momento onde eu tinha, 40 e poucos anos, já comprometido com família, com filhos, com várias responsabilidades, e não poder arriscar porque o risco de perder tudo seria muito grande. Pode crer. Então, se eu sou jovem, e eu fui extremamente privilegiado na minha vida, eu tive educação de qualidade, eu tive teto, eu tive comida, nunca precisei me preocupar em onde que eu ia dormir. Para mim era no sentido de, cara, eu tô numa das melhores momentos da minha vida para fazer isso. Eu tenho muita sorte, eu fui abençoado de ter uma família estruturada. Eu não faria jus a tudo que eu tenho se eu não trabalhasse para honrar isso e assumisse esse risco agora. Então foi quando eu larguei, comecei a fazer o YouTube, vingou em alguns meses, basicamente. Caralho, vingou rápido. Cara, Foi basicamente 7 meses ali, até começar a ganhar o que... Tração ali. Eu tava... AdSense. AdSense, só AdSense. No começo a gente não sabe ganhar dinheiro, só fazer vídeo e tal. Mas aí depois entrou o Nigro em 2020, e aí veio uma grana também, e eventualmente a gente foi crescendo a equipe, a gente chegou a um teto de 45, considerando as outras subsidiárias. Agora a gente aprendeu a fazer um pouquinho mais eficiente o jogo, estamos com 27. Pode crer, da hora demais. Legal, né? É bom, né? No Brasil parece que o YouTube é uma grande porta de empreendedorismo, né? Pra muita gente. Né? Isso que é legal, cara, porque você literalmente pode aprender qualquer coisa em qualquer momento. Você pode aprender todo um MBA de graça se você tiver YouTube, se você tiver acesso à internet. Então, você pode aprender sobre negócios assistindo vídeos de pessoas que falam sobre isso. Eu aprendi a investir vendo os vídeos do Nigro, por exemplo, ou da Arcuri e tal. E isso é de graça. Então, você tem uma biblioteca na ponta do seu dedo para qualquer coisa que você queira. E isso foi o motivo pelo qual eu até comecei a fazer. Vendo os vídeos de educação financeira, vendo os vídeos de economia, vendo os vídeos de negócios. Falei, criar esse canal chamado Jovens de Negócios, que engloba tudo isso, mas falando para jovem, com meme, com piada, com gente como se estivesse falando numa conversa de bar ali. Sim. O ideal o da hora das redes sociais é que você pode ganhar dinheiro sem sair de casa. Mano. Isso é muito bom, assim. Tipo, tu produz um conteúdo e entra dólar na tua conta. Isso para mim é revolucionário, assim. Uma pena que o YouTube tá censurando uma galera aí. É uma pena nesse sentido. Esse começo eu tenho uma tristeza com o YouTube, porque é uma parada que mudou minha vida, mudou sua vida. É um negócio que é muito importante que exista, mas eu tenho medo que ele esteja se perdendo, assim, sabe? Eu já tem criadores que, vivem de YouTube, do nada eles perdem o canal, perdem toda a renda, todo o sustento, e o YouTube fala, porque uma regrinha aqui você não... E aí destrói com a vida deles, tá ligado? Certo. Isso torna trabalhar aqui muito ruim, trabalhar no YouTube, né? Muito ruim, que é muito inseguro, você não pode falar tudo que você quer e tal. E antes era o oposto, né, cara? Antes tinha literalmente vídeo de terrorista arrancando a cabeça dos outros no YouTube. Uau, eu não sabia disso. Eu não sabia que as políticas eram tão abertas assim. Era muito aberto, mano. Era muito aberto, velho. Eles foram ficando cada vez mais fechados. Foi por isso que deu merda, inclusive, o YouTube. Você já ficou sabendo do Adpocalypse? Não fiquei. Quando teve esse negócio de gente degolada no YouTube, tinha o Wall Street Journal fez uma matéria falando assim, tá vendo?
tem vídeo tem propaganda da Coca-Cola do lado de Pode terroristas. crer. E aí a marca fica associada àquilo e... E aí deu uma crise que todas as marcas do YouTube falaram assim, ó, você tem que mudar a forma com que você entrega conteúdo para as pessoas. Total. E eles pediram censura pro YouTube. Falaram, tem que censurar algumas coisas. Total. E o YouTube cedeu, né? Porque senão ele ia falir. Era todo mundo que dava dinheiro para eles. E aí, cara, e aí começou a censura. Assim, cara, é aquela parada. Tipo, quando a censura vem da iniciativa privada, tem um contrato, então tá tudo certo, sabe? Você vai decidir se você quer consumir a plataforma ou não. Sim, agora, em quando teoria, vem do tá Estado e não tem contrato, aí é um pouco mais difícil, porque você não sabe qual que é o limite da censura que vai acontecer. Porque se você coloca no YouTube, não pode produzir vídeos sobre gente sendo degolada. Tudo bem. Se você quiser ver vídeo sobre isso, você vai para outra plataforma, sabe? Então vai ter provavelmente... Existe um site, cara, já aconteceu... Tem o Rumble. O Rumble, você vai no Rumble, não sei se gente degolada você pode pôr lá, não. Se for tesão, então vá pro Rumble, cara. De ver gente degolada, assim. Pode ser que te agrade, mas, porra... se não fizer falta na sua vida, também tem o YouTube pra isso, cara. Sim. Bom, vamos ver o que acontece no futuro. Você acha que não deveria ter vídeo de gente sendo degolada no YouTube? Você acha YouTube, que... Não, na internet, em geral? Não, cara, eu acho que deveria... Eu acho que, assim, eu acredito que o ser humano, ele tem condição para ele ver aquilo que ele quer. Se ele quiser ver esse tipo de coisa, então tudo bem que ele veja, sabe? Eu já vi muitas cenas reais de tragédia, o caralho. E assim. tá lá, né? Isso existe. Talvez, acho que o Google ele deve censurar algumas coisas que ele mostra também. Mas, de novo, é iniciativa privada, ele pode fazer o que ele quiser. Calma lá com essa Mas ideia você pode ir pela Deep Web. Iniciativa privada pode fazer o que quiser. Não pode, não. Não pode fazer o que quiser. Eu não posso ir no Walmart e ele falar, não, pra entrar aqui você tem que ficar pelado. Mas aí você pode escolher não entrar, entendeu? Essa coisa. Bom, isso é verdade. Tipo, pode, né? se você cria uma empresa, você vai decidir os termos. Se você não tiver trazendo um produto ou serviço que o mercado queira, você vai falir. Então é simples. O importante é que tenha claro o que você pode deixar, o que você não pode deixar, sabe? No futuro, então, o YouTube vai virar a TV, o que era a TV antes. Já virou, né? A gente tem mais, por exemplo, gente vendo live de podcast do que você tem pessoas ao vivo. Mas não nesse sentido. Tô falando no sentido de... Na TV não podia palavrão, não podia um monte de coisa. Total. É nesse sentido, assim, que eu temo, assim. Eu gostava da liberdade da internet porque... eu acredito que o mundo é louco, mano. Eu acho que todo mundo, ser humano, é louco, mano. A gente tá aqui conversando normal, a gente consegue viver em sociedade, mas cada um de nós... é bem maluco, assim. E qualquer coisa que restringe a nossa liberdade de pôr pra fora o que é um ser humano, pôr essa maluquice pra fora, eu acho que vai tornar o mundo chato demais. Já tá tornando. Eu concordo, velho. Pô, acho que tem que ter vídeo, gente... Quer dizer, olha, tirar isso de contexto é foda, né? Mas, é melhor cortar. Vídeo sobre qualquer coisa que seja, sabe? Pode estar lá e as pessoas podem procurar na internet. É só um caso que eu sou contra. Sim, nenhuma forma pode ter vídeo disso na internet. Eu acho que a gente deveria fazer um trabalho para acabar com todos esses vídeos, que é pedofilia. Nesse caso, eu não consigo ser libertário, não. Acho que vídeo de pedofilia, ninguém deve ver e censura essa porra aí. Essa porra tem que ser censurada. Entendi. Mas tirando isso... Mas vídeo de gente degolada, não? Vídeo de gente degolada, não, porque a pedofilia é uma parada que você tá expondo uma criança numa situação muito horrível, assim, sim, tá ligado? Já a pessoa que foi degolada já morreu, né? Então foda-se. Tipo, como que ela vai sentir? Não vai sentir nada, né? Claro. A família dela pode alegar, sim. Mas aqui da pedofilia eu não consigo falar deveria dar, tá ligado? Eu acho que tem que cortar tudo isso vai variar. Aquela coisa das importâncias, assim. Pode ser que Monark acabe vendo mais importância em, por exemplo, você manter a integridade da imagem de uma criança, até das pessoas que assistem aquilo, que estão sofrendo um momento horrível, do que uma pessoa que é sendo decapitada, por exemplo, sabe? Sim. Mas ainda assim, você poderia tranquilamente argumentar que não, uma pessoa sendo decapitada é uma cena muito mais horrível porque ela está perdendo a vida do que uma criança. Então, vai variar dependendo de como... É sua interpretação, né? Do subjetivo de cada um, sabe? Por isso que é complicado esse tópico. Esse tópico é bem complicado mesmo, bem complicado. Então você tá otimista? Você acha que o Brasil vai ir bem? Mudei de assunto pra caralho de novo. Faço isso, foi mal. Cara, mas você colocou uma pulga atrás da orelha demais, assim, mano. Se realmente acontecer essa coisa das sanções norte-americanas em relação à China, com certeza, cara, tem... toda Big Tech tem mão de obra na China, sabe? Então imagina se isso se perde, basicamente. Eu acho difícil isso acontecer, como eu falei. Acho que é improvável, porque é muito mais barato de se produzir na China do que, às vezes, em outros países. Sim, com certeza. Mas
pode ser que aconteça, cara. E se acontecer, realmente não vai ter boom das commodities, coisa nenhuma. A gente vai, de fato, entrar numa recessão e pode ser que o futuro, nesse médio prazo, seja muito mais pessimista. Mas no longo prazo, cara, e aqui no longo prazo eu estou falando de 20 anos para frente, tá? Eu acho que é absurdamente impossível que o mundo não seja muito melhor, porque a gente tem muito mais inovação, muito mais acesso, muito mais tecnologia, a gente tem muito mais informação, a gente tem mais saúde, sabe? Mais longevidade. Então, a distribuição de riqueza, ela vai acontecer inevitavelmente, sabe? O PIB vai aumentar cada vez mais no mundo inteiro. Daqui 20 anos a gente vai ter robôs que vão estar andando por aí fazendo tudo pra gente, provavelmente, assim. Já tem, né? Só vai fazer mais acessível, talvez, então. É que agora a gente não tem um robô, tipo, você e eu, assim, mão e tipo, faz qualquer coisa. Tipo, esse tipo de pega robô... um café aí, robô, aí ele vem e traz, assim. Ou programa um jogo bilionário pra mim, tá ligado? Então, caraca, eu acho que o limite do que o robô pode fazer é absurdo. E esse limite ele tá se reduzindo até, tipo, do ponto que falta até a gente chegar lá, cara. Eu tenho um amigo que ele criou uma empresa que ela faz copy, basicamente. É uma inteligência artificial em que, basicamente, ela pega, tipo, referências de páginas de conversão de maior venda e o cara, ele fala sobre qualquer tema, cara, para fazer um texto de vendas para você. Caralho. Então, você quer escrever um artigo, tá lá também, ela produz um artigo foda, você fala sobre qualquer coisa, tipo, guerra da Ucrânia. E aí... você cospe algumas palavras-chave, a guerra da Ucrânia, consequências, impacto no mundo e tal. Cara, vai cuspir um artigo sem precedente, que não veio de nenhum lugar. Ela criou com base numa pesquisa que ela fez ali na hora, louco tá ligado? demais. Doideira, velho. Isso é louco demais. Só que melhor do que um ser humano, muitas vezes, entendeu? Com Pode dados crer. confiáveis. Isso... Agora, eu tenho um outro também, um outro amigo que tem uma empresa que ela cria arte por meio de inteligência Pode artificial. ver, eu já vi um negócio desse, tipo Mind Journey. Como é que é? Já viu o Mind Journey? Não. Põe o Mind Journey aí pra ele dar uma olhada, Coca. Bota aí. Ele fechou uma coleção com a reserva, basicamente, em que as estampas da reserva Mind Journey. eram feitas 100% com essa inteligência artificial. Caralho, então, as basicamente, as estampas da reserva. Foi a primeira coleção de inteligência artificial numa marca de roupas. Que foda, mano. Isso é bem da hora mesmo. E, cara, é arte mesmo. Você tem, Foda tipo... que tá tirando o emprego da galera que fazia aí, isso. Então. tá ligado? Então tem essa parada, tipo, gera... Mas gerou emprego pro teu amigo, né? É esse site aí, mas você tem que entrar no Discord ali. Coloca no Google umas imagens que eles fazem. Tipo, é uma inteligência artificial que você escreve qualquer palavra-chave, várias, e ele escreve o mais aproximado com o que você pediu. Você coloca Jesus andando num patinete atrás do Himalaia, tá ligado? Exatamente. E aí ele pega e Era isso aí que você tava fazendo aquele dia? Era Mind Journey? Chama Dali, era outra. Sim. Pode crer. Só que o Mind Journey ele faz com o Real 4 e aí ele consegue fazer umas imagens muito da pica. hora. Isso é tudo inteligência artificial. Tudo artificial. Tudo que foi gerado por uma máquina não tem nenhum... interferência humana. Fora o programador. Brilhante, cara. Não, lógico. Mas o programador, ele dá o starting point, né? Depois a inteligência artificial, ela continua. Então, pensa, pô, se eu for contratar um cara aqui no Brasil pra fazer uma arte dessa, eu vou pagar uma grana do caralho. Com certeza, bro. E esse aí vai ficar melhor, se pá, tá ligado? Perfeito, mano. Olha isso, mano. É um pulmão com uma biblioteca dentro, cara. Não que é muito bizarro, louco, velho. né, mano? Olha isso, muito mano. louco. Parece cara. uma parada meio Hobbit, um hambúrguer gigante no meio de uma floresta. E olha como Olha só, fidedigno, assim, graficamente falando, cara. Caraca, velho. Ó, um Mickey num barco pegando fogo. Genial, mano. Esse é o retrato da sociedade atual. Não, e ele parece que ele tá fumando um cachimbo ainda. Ele tá flutuando, tá ligado? Tipo, olha isso, né? Imperador Mickey. Caraca, mano, que doideira. É muito louco, né? Eu fico empolgado com o futuro, cara. Eu acho que se o mundo não acabar, vai ser muito louco, velho. Não, então a inteligência artificial vai dizimar a raça humana, né? Você tá zoando aí, você tá zoando, mas... Se entrar nessa pira aí, vai longe, velho. Vai. Porque... Cara, é que nem, por exemplo, uma formiga. O que uma formiga representa pra você? Nada. Você tem um nível de intelecto absurdamente maior do que uma formiga. Então você não consegue sentir empatia por ela, tá ligado? Talvez você sinta, mas é mínimo. Tá. Agora, imagina uma inteligência artificial que olha pra gente como a gente olha pra uma formiga. Esses plebeus, esses seres limitados de capacidade, Por basicamente. que eu preciso deles na Terra? Por quê, cara? Então, eu faço tudo melhor. Não é que eles vão ser contra a gente, mas às vezes, da mesma forma como você acaba pisando numa formiga porque ela tá no seu caminho, às vezes a inteligência artificial acho que é mais conveniente, né, pisar no seu caminho e você não existir mais. Pode crer. Vou jogar uma pira louca aí pra você. Todas as nossas redes sociais, hoje, os algoritmos são controlados por inteligências artificiais. Tá. E se a inteligência artificial está manipulando o interesse e a atenção do humano
e jogando a gente para cada vez mais conflitos políticos. E ela tá fazendo isso em favor do lucro. E não é nem o ser humano que decidiu que teria que fazer isso. Foi só o que a máquina Algoritmo decidiu de dados, fazer. é brilhante, cara. Eu investiria nessa empresa. Eu acho que faz muito sentido. Chama Google, né? É foda, é foda. Tu já viu aquela cidade muito louca que os árabes estão querendo fazer? Ah, o The Line? É The Line. Vi, mano. Nossa, cara, bizarro, cara, né? Que isso. você coloca 9 milhões de pessoas numa linha de 200 metros de largura por, tipo, quilômetros e quilômetros de comprimento. Acho que uns 2.000 quilômetros de... Muito louco, né? Absurdo, Mas cara. você iria morar numa cidade dessa? Total, 100%. Nossa, Nossa, mas você não, velho? Não seria claustrofóbico, Tipo, cara? eu tô partindo do pressuposto, você pode sair, né? Eu iria lá bom, passar uns naqueles meses, lugares lá. tipo, sei lá, os árabes aí, porra, mas não pra fazer passaria um uns meses empreendimento lá. desse, Sim, sem sim. dúvida. Seria, Mas você cara, moraria? Tu viu o vídeo, mano? Eu Parece vi. um negócio... Não, Mostra eles aí, botam pô. os carros voando no vídeo, tá ligado? Você fala, meu, tipo, de onde que veio isso daqui, entendeu? Line? The Line? The Line. The Line. The Line. De linha. Porque a teoria deles é fazer um sistema totalmente automático com drones passando pra fazer entrega. Cara, tu um negócio consegue ir de muito um louco. ponto pra outro. É 2.000 quilômetros, você falou? Acho que é uma parada. Eu acho que Não, não é que tudo assim, isso, não. 2.000 quilômetros não é, tipo, sei, metade do comprimento do Brasil. Então, acho que não deve ser tudo isso. Pode ser, pode ser. Mas é muito. E ele fala, cara, tu vai de uma extremidade a outra em, tipo, 10 minutos, sabe? Com o meio de transporte deles lá. Então, Porque é uma linha reta, né? Você põe um metrozão lá, pronto, você não tem nem que fazer curva e tal, dá pra acelerar pra caralho. Exato. É mano, interessante doideira, essa ideia. doideira. Parece tipo, meu Deus, o futuro tá acontecendo, tá ligado? Isso é a coisa mais absurda do ponto de vista futurista. Já. E você vê que, cara, é meio que tridimensional, sabe? Por exemplo, quando tu pega a sociedade hoje, a gente tem trabalhos que normalmente são em prédios que são tridimensionais e uma população que escoa e se transporta num plano bidimensional. Pode crer. E aí dá engarrafamento, dá uma porrada de treta aí. Só que a forma como o The Line todo o comprimento dela já é tridimensional, saca? Então é meio que você elimina esse problema de cara. Então você acaba criando meio que um precursor para resolver vários outros problemas ao redor do mundo. A ponto de, tipo, se, por exemplo, um estado for... Porque, no caso, quem tá fazendo seu estado lá, né? Se o estado fosse subsidiar a formação de uma cidade, vai falar, putz, os árabes fizeram uma parada que foi uma da hora, velho. Agora, se for pra gente incentivar, vai ser assim também. Pode ser que o mundo copie, né? Copie. É muito louco, mas a chance de dar errado essa merda aí é bem O grande. que tu acha que pode dar errado? Eu acho que primeiro, como que você vai convencer 9 milhões de pessoas a se mudar pra uma cidade que nunca existiu? Mano, eu não sei se é tão difícil, velho. Tipo, papo reto, velho. Eu iria, mano. De verdade. Mas de você verdade. ia ficar um tempinho ali. Você não ia morar lá no meio de um monte de árabe, porra. Não, mas assim, se vai que os caras chegam com uma porrada de isenção tributária também, sabe? Tem que ter muito incentivo pra fazer isso daí. Eu falo, putz, às vezes é mais vantajoso abrir um CNPJ lá pra faturar lá do que aqui. Eu vou. Sim, mas como que você vai colocar, tipo, uma fábrica gigantesca num negócio que só tem 200 metros de largura? Eu trabalho com digital, né? Mas se for, por exemplo, uma marca de roupas, ou se for um calçado, pois mano. Sei lá. Tem umas complicações, mas eu fico feliz que o futuro não estagnou, tá ligado? Que tem, tipo, ideias interessantes rolando, assim. Não, cara, foi uma coisa muito aleatória. Pra mim, do nada, apareceu esse negócio. Eu falei, mano, quem que tá pensando nisso, sabe? É muito maluco, tipo, não parece assim, tipo, é ficção futurística não mesmo, teve uma né? transição, entendeu? Uma linha de não sei quantos quilômetros, de 200 metros de largura, que vai ser uma cidade com 9 milhões de habitantes. Toma, viva com isso. Pode crer, vamos mostrar pra galera, pra eles terem uma ideia do que a gente tá falando. For too long, humanity has existed within dysfunctional and polluted cities that ignore nature. Já é uma Now, narração a diferenciada. revolution in Já civilization tá falando is assim, taking place. ambiental e tal. Imagine a traditional city and consolidating its footprint, designing to protect and enhance nature. The line will be home to 9 million residents and will be built with a footprint of just 34 square kilometers. 34 quilômetros. And we are designing it to provide a healthier, more sustainable quality of life. The line's communities are organized in 3 dimensions. Residents have access to all their daily needs within 5-minute walk neighborhoods. And the Qualquer line's lugar que você for, infrastructure 5 makes it minutos possible andando. to travel end to end Ah, em in 20 20 minutos, no minutes começo eu vi. with no need for Poxa, que louco, vou cars. visitar um amigo, 34 ele mora do quilômetros. outro Carbon lado da emissions. cidade, 20 minutos, tô lá, foda-se. By leveraging Louco. AI technology, services Olha os are drones. autonomous, saving Olha, you bonito, time hein? and effort. Só Designed by tem que ter umas world-leading grades aí pra galera não architects, cair, the né? line is 500 meters Nunca tall, que vai ser assim na realidade. 200 meters Nunca wide. que vai ser assim. E é um 170 espelho, tu kilometers viu, long, mano? A Deve parada ser. and é housed within an espelho, ó. elegant mirror Foda, glass né? facade. Deve ser pra não aquecer, talvez, pra bater a Intelligent luz. solutions E create captar luz efficiency solar, né? Deve ser and inteligente. year-round painel temperate solar, microclimate with natural ventilation.
Energy and water supplies are 100% renewable. Eles falam que vai ser 100% The sustentável. line is designed as a series of unique communities, offering a wealth of amenities, providing equitable views and immediate access to the surrounding nature, Todo mundo tá perto da praia. with né? 40% isso é of the legal world demais, sabe? accessible Todo within mundo 6 sabe hours. qual é. Tu já viu aqueles filmes de, porra, a civilização precisou sair da Terra e ficou numa espaçonave autossustentável, Pode assim. crer. Mano, é um pulo isso daí. Você consegue botar 9 milhões de pessoas nesse espacinho, você criar uma espaçonave que vai colonizar os planetas e falar, do caralho. Sim. É aquela coisa, assim, você tem a NASA desenvolvendo tecnologias para ganhar a corrida espacial contra a Rússia, por exemplo, e isso acaba gerando tecnologias que a gente tem até hoje, como tecnologia satélite. Então, a gente nunca sabe como o desenvolvimento disso pode impactar na nossa vida diretamente no longo prazo, sabe? No futuro como um todo. Provavelmente várias tecnologias vão ser criadas lá para aquele ecossistema, né? Soluções que vão precisar para uma cidade de uma linha só. Cara, mas isso é muito louco. Eles já começaram a construir. Pior ainda. É mesmo, já começou. Eu não sabia. Tem uma foto dos caminhões, a linha já tá meio que construída já. Pelo menos a escavação já foi feita da linha inteira. Que doideira. Os caras vão fazer mesmo, mano. Que loucura, velho. Não, mano, vou passar férias sem menor dúvida, velho. Vai que é do caralho. Deve ser Você do chega caralho e fala, a mano, experiência. essa é a melhor cidade que eu já vi na vida. Porque é uma utopia, né, velho? Tu escolhe quem que vai entrar. Pensa assim, tipo, provavelmente não vai ser um lugar que tem pobreza. Verdade. Pensa nisso aí. A pobreza vai ser construída embaixo dos espelhos, assim. Do lado dos espelhos vai ter umas favelas, um monte de favela. Parada do lado. meio aquele expresso do amanhã, tá ligado? Total, Que, porra, você vai acha ter que umas não? pessoas. Vai ter, Caraca, vai velho, ter. pesado. Pesado, mano. Mas, velho, eu acho que isso é o tipo de coisa que faz com que a gente realmente veja que é extremamente improvável que o futuro não seja melhor do que o presente, sabe? Porque às vezes a gente fica tão preso nesses problemas que a gente tem hoje e a gente deixa de considerar que tem gente do outro lado do mundo que tá pensando em fazer uma inovação que ninguém tava pensando em começar, mas que pode impactar, às vezes, a forma como a gente vive no longo prazo, saca? E acho que a gente precisa disso, sabe? A gente precisa se inspirar. Quando a gente vê, por exemplo, a SpaceX, que tem esse projeto de levar a humanidade para ir para Marte e poder criar uma colônia sustentável lá, independentemente de você querer morar em Marte ou não, eu acho que a gente precisa de... tem tanta coisa merda acontecendo que olhar para as estrelas e pensar, caramba, cara, existe um universo inteiro que a gente pode explorar, sabe? E A gente tem que ver que tá progredindo, né? A gente tem essa necessidade. A gente não quer estar num jogo estagnado, né? Ninguém gosta de construir um personagem no RPG, ele tá sempre com a mesma armadura, matando sempre os mesmos monstros. Você não ganha mana com nada, tá ligado? Fica como, pô. A gente quer poder sentir como se a vida valesse a pena, sabe? E às vezes a gente fica preso só em debate político, a gente fica preso só em debate sobre, desigualdade, ou então pobreza, sociedade. E elas são coisas extremamente importantes, obviamente, sabe? Mas eu acho que o que move a gente a querer construir coisas grandiosas para o mundo e para nossa vida, principalmente, é a crença de que o futuro ele precisa ser melhor do que o presente, sabe? Eu acho que isso daqui faz justamente isso. Você começa a olhar e fala, putz, às vezes eu quero trabalhar nesse projeto. Às vezes eu quero poder ajudar pessoas, sociedades a se desenvolverem com projetos tão fodas quanto esse daqui. E isso acaba fazendo a vida de uma pessoa, sabe? Sim. Aí você, olha, eu particularmente gosto demais de astrofísica. Então, putz, a gente pensar que existem trilhões de estrelas, cada uma delas com um sistema de planetas orbitando, cada uma delas com um mundo, com a sua atmosfera, com o seu, às vezes, ecossistema, sabe? Que estão ali prontos para ser explorados, entendeu? Eu acho muito mais tesão você pensar nessas coisas que a gente pode descobrir do que ficar preso em brigar com o amiguinho, porque ele pensa diferente de você numa questão tão pontual na vida, saca? Tipo, como embate político. E a gente tá preso nesse looping da polarização, infelizmente. Quando será que o Brasil vai criar um The Line aqui? Uau! Nunca! Mano, pode ser que demore um pouquinho, né? Mas acho que é isso, tipo, acreditar que vai rolar. Eu acredito. Vamos torcer, porque senão a alternativa é se matar, né? Porra, vai fazer o quê? Tem que torcer para que seja bom o negócio, né? Total. Que melhore. Total. E eu acredito, eu acho que... Pô, olha as coisas que você está discutindo. Os vídeos que você fez lá do Lula e do Bolsonaro trouxeram informações importantes para as pessoas que, num outro contexto histórico... Não faria sentido. Não, e teve visualização pra caralho. Então foram milhões de pessoas impactadas com informações ultra importantes há 2 semanas da eleição. Uma semana. Agora vai ser dia 9, né? Nossa, exato. Eu tô ansioso pra esse... Eu quero que acabe logo, cara. Total. Eu não aguento mais a eleição. Recuperar os amigos, né, cara? É importante. Será que vai parar, mano, a polarização depois que um ou outro ganhar? Acaba com essa parada? Você se lembra quando era Bolsonaro e Haddad?
Mais ou menos. Então, não mudou nada, né? Não desde mudou então. porra nenhuma. Continua a polarização desde então, velho. Piorou, eu acho que se a gente for pensar. Eu acho que o que mais provável acontecer, no caso do Lula foi eleito, às vezes... É isso, cara. Censura acontecer de forma desmedida, acontecer cada vez mais. O governo, ele ficar cada vez maior. E aí as pessoas elas vão começar a perceber o seguinte, putz, se bobear, não tá sendo tão bom quanto eu esperava. Mas até isso é improvável por causa daquelas coisas. Se a China começar a importar pra caramba, e aí tem bundas commodities, e a galera... Cara, se o Lula for eleito e acontecer esse negócio do bundas commodities de novo, todo mundo vai achar que o Lula foi o cara. É verdade. Né, tá ligado? Porque ele sofreu outra cagada. Deu baita sorte de entrar no momento certo também, entendeu? Mas independentemente se fosse o Lula ou o Bolsonaro, isso é isso que ia acontecer. Mas acho que tem duas coisas que podem acontecer, né? Isso, então todo mundo começar a ganhar dinheiro, e aí talvez a galera que tivesse tão pró-Bolsonaro comece a ver, nossa, o Lula não é tão ruim, então todo mundo ganha dinheiro. Sim. Ou o que pode acontecer é, na verdade, existir um excesso de censura, o nível de intervencionismo aumentar cada vez mais, não só em relação à economia, mas em relação à mídia, por exemplo, e as pessoas começarem a perceber que, caralho, não era só pra fake news, era pra qualquer coisa. Eu aposto nessa realidade aí, cara, infelizmente, eu dou uma apostadinha. E aí vai ver que, às vezes, a galera vai falar, se bobear, o Bolsonaro não era tão ruim assim. Né? Então, eu acho que é meio que várias possibilidades do que pode acontecer. Vamos torcer, né? Vamos torcer. Breno, cara, obrigado, velho. Obrigado por ter colado aí, conversar comigo. Mano, uma honra o convite, cara. Admiro o teu trabalho, de verdade. Acho que o que você construiu ao longo do tempo foi, porra, sem precedente. Você foi uma das pessoas que inspirou muita gente a poder escolher o que fazer com carreira, cara. Você, pô, da tua forma muito única, com a tua personalidade, conseguiu fazer com que... doidão. Cara, você tá falando de política, velho, que é um assunto que muita gente tem muita opinião pra falar. Só que pouca gente tem embasamento pra falar. Sim. E conversar contigo, você percebe, você vê que você não é uma pessoa que é desprovida de intelecto. Pô, tu pensa, você tá acompanhando as notícias, você estuda. Então, porra, eu acho que é maneiro porque você tem muito conforto pra falar das coisas que você fala e você traz uma visão muito sua, muito única, que é muito em relação ao que o brasileiro é no geral, saca? Então, cara, eu sou um povo médio, assim, eu sou um povo comum que fala as coisas que ia ver e tal. Não, cara, não é. Eu me surpreendi muito com esse papo, tá? Então, poxa, parabéns, cara, pelo teu trabalho, de verdade, você tá construindo, obrigado. Cara. E eu quero mais é que você voe mesmo, mano, que acontecimentos do passado tenham sido nada mais do que pontos de crescimento. E agora o resto é só fazer o mundo um lugar melhor e vambora. Da hora, cara. Obrigado, agradeço. Valeu, achei o papo foda. Obrigado mesmo por ter vindo. Vai lá, Jovem de Negócio, canal bombando, vários conteúdos foda. Fala o Instagram. Instagram é @Breno Perrucho. Isso. TikTok, LinkedIn, essas coisas. Tudo Breno isso. Perrucho. Breno Perrucho. É isso aí. Isso é bom. Boa. Da hora. Obrigado. Valeu, Valeu, galera. Tamo junto. Até mais. Valeu. Tchau.